Começando mais um Desenhando com Del Rey com o Wilson Júnior, meu Fala, camarada e colega da Quanta, né? A gente se conheceu na Quanta. Isso. Professores, né? E de desenho também, né, Wilson? Isso. Desenho. Eu cheguei a dar aula no desenho ano 1 e no 2 também, né? No 1 eu ainda dou aula, mas no ano 2 também eu fiz um tempo também. Ah, legal. Muito bom. E a gente se encontrava por lá, trocou algumas ideias aí sobre trampo na internet, né? Isso. Mas fica à vontade para se apresentar, conta aí um pouco da sua trajetória, aí vamos falando, né? Ah, Ah, deixa eu te beleza. falar uma coisa, eu, Sim. eu ia falar antes da gente começar a gravar, esqueci. Tem É. uma barrinha lá embaixo que é o Meet Google ali, tá vendo? Interromper compartilhamento. Oculta ela, cara, porque senão ela fica no meio do seu desenho. Lá embaixo, lá. Ah, aqui. Isso. Ok, beleza. Legal. Só para não ficar no meio do desenho. Tá bom. Beleza. Mas fica à Bom, vontade. então, assim, eu comecei a desenhar como todo mundo desde pequeno, né? Assim, que todo mundo que desenha, que gosta de desenhar, começa desde pequeno e tal. Uhum. E depois disso, eu fiquei assim achando, será que dá para trabalhar com isso ou não, né? Sempre o pessoal em casa me incentivava muito, minha mãe sempre me incentivou e tal. E aí, se eu não me engano, ela encontrou um curso técnico de desenho chamado na escola chamada Carlos de Campos, que era Ah, no legal. Brás, que é ainda, né, no Brás, né? Hoje o curso na época era desenho de comunicação. Hoje acho que é alguma coisa relacionada a design, o nome do curso. E foi um curso técnico. E aí eu estava meio na incerteza do que fazer na época. E eu gostava muito, sempre gostei muito de tecnologia, essas coisas, computador e tal. E aí eu falei, o que será que eu vou fazer? Eletrônica. Na época tinha um curso que chamava processamento de dados. Aí eu falei, vou atrás disso daí, né? Aí cheguei até fiz o vestibulinho lá, passei, aí falei, vou fazer um pouco desse processamento de dados aí, dessa eletrônica, mas na real eu não curti e acabei indo para o curso de desenho. Ah, tá bom. E, cara, quando eu cheguei lá, aí eu vi, assim, a escola era muito louca, assim, e era tudo grafitado, né, tudo desenhado. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar mesmo, né? Cheguei e pensei, meu, tem que ser aqui, né? Aqui que é parecido com o que eu gosto de fazer e tal. E aí, nessa escola, cara, foi muito legal porque os professores, eles trabalhavam na área, né? Muitos professores trabalhavam na área de desenho, tinha ilustradores, né? Artistas Uhum. plásticos e tal, então foi muito legal. E lá eu conheci o Caribé, Ah, legal. que dava aula na Quanta, né? Marcelo Caribé, e também conheci alguns caras que estavam estudando comigo, que hoje são nomes bem conhecidos aí, que são os gêmeos, o Otávio e o Gustavo Pandolfo. Ah, sim, os Gêmeos Grafiteiros, legal. Isso, estudei Uhum. com eles, mesma sala há alguns anos e tal. O Honesto, que é outro grafiteiro também bem conhecido. Que ano era É, isso? Só pra gente ter uma ideia. cara, era 90 e poucos, assim, de 90 para frente, se Tá, não me legal, engano, acho legal. que era essa época aí. E aí eu comecei a ver muita gente, assim, que era da minha idade, que já estava trabalhando com desenho e tal, e aí eu comecei a falar, meu, dá para trabalhar com isso, né? Então, É não uma preciso forma. ir. É uma forma, não precisava ir atrás de outras coisas, né? Apesar de que na época eu estava trabalhando com outras coisas, né? Era aqueles trabalhos mais assim, auxiliar administrativo, um Sim, monte sim. de coisa assim que, Que idade você que tinha, só pra ter office uma ideia? boy, acho que eu estava com 19, 20, alguma coisa Ah, assim. tá. Legal. Uhum. Cara, aí foi isso, assim, né, nessa época, e foi bem legal porque os gêmeos, quando eu conheci eles viviam com um sketchbook na mão, e na época nem a gente falava sketchbook, o nome desse daí era um caderninho mesmo, né? E eu vi que os caras desenhavam o tempo todo, eu falei, meu, eu preciso desenhar bem também, né? E ficava desenhando o dia inteiro, né, assim, na escola lá, o dia inteiro desenhando. E o pessoal da época do Caribé, assim, da idade dele, eles já eram muito mais avançados, assim. O Caribé já desenhava miséria, assim, o cara já era muito, Tá, muito bom.
Tá, mas só me explica assim, né? Porque pra mim o Caribé, e até os Gêmeos também, mas mais o Caribé porque eu já conheci ele antes da Quanta, se eu não me engano. Uhum, De uhum. alguma forma, assim, uma lenda do Caribé, assim como do Sim, Cariello e tal, né? sim. E eu não entendi. Ele era professor dessa escola ou ele era Não, não, aluno? ele era aluno, ele era Ah, aluno. legal, legal, Ele legal. era aluno, Entendi, entendi. isso, isso. E os professores lá tinha uma professora que ela tinha já um estúdio de ilustração, se eu não me engano, na época. Ela chama Dilma. E ela Uhum. já trabalhava, só que ela trabalhava com aerografia, né, na época e tal. Então eram umas coisas impressionantes que eles levavam lá pra gente ver, né. E isso foi uma época muito boa, porque me ajudou muito, assim, no meu crescimento como artista, tal, porque eles exigiam bastante dos alunos Uma e tal. profusão de informação logo cedo. Bacana, né, cara? E Pô. isso foi muito bom. E aí, outra coisa que ajudou é ver esses outros alunos que já eram, já trabalhavam na área e tal, né? Então, a gente ficava impressionado vendo lá o trabalho deles, e aí isso me ajudou a puxar mais, né? E sair desenhando mais. Tanto é que até o primeiro emprego que eu tive realmente nisso, porque eu cheguei a trabalhar de várias outras coisas na época, né? Uhum. Eu cheguei a entregar pizza, Legal, legal. fazia. Minha mãe, numa época, a gente teve uma época bem complicada de grana, e Uhum. aí ela tinha uma barraquinha de pastel, eu fui fritar pastel também uma época. Legal, legal. Então teve várias coisas assim, né? Trabalhei num lugar que era Secretaria da Fazenda lá no centro de São Paulo, né? Fazia conferência de documento, coisa bem, Hum. bem assim, né? Só para Sim. poder, Não, é que né? no começo é que hoje em dia eu acho que tem uma perspectiva um pouco diferente, apesar de ter muitos que são como nós aí, Sim, vão trabalhar com outras coisas no início, né? E aham, para até conseguir um trampo. Mas aham, hoje já dá para começar trabalhando com isso, né? Já dá para ser sim, sim, sim. o estágio ou aquele trampo inicial já ser um trampo com desenho. Mas na Isso. nossa época não dava, né, cara? Era bem, bem mais complicado, né? E aí eu É. precisava fazer essa outra correria aí para poder ajudar em casa, fazer minhas coisas lá também, né? De comprar material e tal. Sim, sim. Mas, enfim, aí o primeiro trabalho mesmo que eu tive foi na área, eram uns professores lá, né? Que eles tinham montado um estúdio. E Uhum. aí eles viam meus trabalhos lá e tal, e aí acabaram me chamando para trabalhar junto com eles, né. E Legal, aí eu legal. fui e o Caribé trabalhava também lá com eles, né. Ele tinha pegado na época um quadrinho, né, e aí ele estava fazendo o quadrinho dele lá e ajudava o pessoal lá nas coisas que eles precisavam, né, e tal. E aí beleza, né, e aí eu ficava enchendo o saco dele, porque eu gostava de história em quadrinho na época, eu acabei conhecendo mais história em quadrinho nessa escola, e tinha lá o meu trabalho para fazer, mas eu muitas vezes ficava enchendo o saco dele lá, do lado da prancheta dele, vendo o que ele estava fazendo, tentando entender, né, falando, acho que ele devia falar: "Pô, mas esse cara não, né, fica em cima o tempo todo", e eu lá querendo aprender. Mas era a curiosidade e querer aprender mesmo, É, né. não, mas eu acho que, eu não sei se é por aí, eu imagino que sim, mas é tipo, tem essa questão de às vezes a gente não ter um ambiente onde tem profusão de informação sobre Sim, desenho, sim, né? sim. E aí quando a gente vê um ambiente assim, a gente fica empolgado. Como Sim, ir primeira vez na Quanta, né? Esse lugar que você frequentou com o Caribé, você fica total. empolgado, você fala, pô, aí aqui eu posso aprender tudo, né? Então aí você quer aproveitar, né, a oportunidade. Isso. E Uhum. que nem essa questão da informação, né, nessa época, cara, a internet não tinha, né, então eu É, vivia indo muitas vezes em biblioteca. Eu lembro que tinha uma biblioteca, acho que não sei se tem ainda, lá no centro cultural, e eu ia muito lá. legal. E eu ficava vendo aqueles livros de arte e tal, né, tentando pegar a informação ali, né, tudo em inglês e tal, muita coisa assim. E eu tentava pegar essas informações e tentar traduzir para o que eu estava aprendendo ali e tal. Mas foi isso. E aí, nesse lugar que eu estava trabalhando, a gente foi chamado, eu e mais um outro rapaz lá, para fazer um álbum de figurinha, que eles tiveram uma ideia de um álbum de figurinha lá, e aí a gente ia tentar fazer acho que era um projeto deles, né. E aí beleza.
Aí depois disso, né, teve alguns alunos mesmo dessa escola que tinham montado também um estúdio, né? E aí já nessa época eu já estava mexendo mais com computador e tal, né? E Uhum. aí eles começaram a fazer coisas de design e Aí já tal. do E ano aí 2000, não? eu acho Ainda que não. era não, ainda não, cara. Acho que era finalzinho dos anos 90, assim. Tá, 98, 99 É, aí. por aí, isso. E aí a gente trabalhava ali nesse estúdio que eu comecei a aprender a usar Photoshop, Ah, legal. comecei a aprender a usar. Tinha um programa lá que eles usavam na época de diagramação similar ao InDesign hoje e tal. Ah, sim. Então ali eu comecei a ver muita coisa de desenho, né, de ilustração mesmo, e também de diagramação, de design e tal, né? Então ali eu aprendi bastante mesmo assim sobre essas coisas e tal. E, e a partir dali eu quis, né, falar, meu, acho que dá para trabalhar com isso. E aí eu caí mais para design, porque eu já tinha esse aprendizado lá, né? Ah, tá. Uhum, uhum. E aí dali de trampo de desenho eu acabei indo para uma editora depois. Né? Legal, legal. Aliás, antes da editora, porque é muita coisa, né? Muito tempo. Eu tô meio perdido no tempo aí, calma lá. Não, mano, Antes, vai lá, vai antes, lá. antes da editora, eu consegui um trabalho numa agência de publicidade, mas era uma agência bem pequenininha assim e tal. E eles faziam muita coisa para jornal e tal. Então tinha muita coisa assim de diagramação. E aí eu comecei a trabalhar lá. E nessa agência, cara, também eu tive a oportunidade de entender um pouco mais de processo de impresso, né, Uhum, coisas que eu uhum. mandava para impressão e tal. E aí, eh, era um trabalho bem, assim, repetitivo, né, tinha que fazer lá, os anúncios, né, tinha muito anúncio de jornal, né, que eles faziam. E aí, depois que eu passei por essa agência, eu fui para uma editora, né, aí já era um trabalho bem mais, como é que eu vou dizer? Era um trabalho que exigia bem mais, assim, Uhum. porque aí eu estava trabalhando com diagramação pesada mesmo, né? Então tinha que fazer lá algumas páginas de diagramação por dia, né? A gente tinha essa continha. Aí eu aprendi mais sobre todo o processo, né, ali de montagem da revista, né, de como tinha o espelho, né, da revista, que é onde todas as páginas ficavam ali, e a gente ia vendo até em termos de cores, né, qual página que está próxima da outra, quais as cores e tal. E foi bem legal essa época, porque eu trabalhei numa revista de game, né, de uma revista PlayStation. Ah, legal. Sei, sei, eu lembro dessa revista. Uhum. Era da Editora Europa. Então eu trabalhei na Isso. Editora Europa há alguns anos, assim, né? Eu entrei lá, eu cheguei nessa revista, mas quando eu entrei lá, o cargo era de fazer coisas para o CD-ROM, né? Eles tinham uma Sei. revista CD-ROM, aí eu fazia as interfaces lá, né? Os Uhum. projetinhos gráficos e outra pessoa fazia a animaçãozinha do que ia ser feito lá no CD. Aí foi isso, aí daí eu passei para a revista, aí tinha essa parte de diagramação e tal, né, eu aprendi muito lá, tinha muita coisa legal, assim, com relação aos jogos, né, a gente fazia os detonados lá. A equipe era bem reduzida, né, tinha eu diagramando, tinha uma pessoa que ajudava depois para fazer uma outra parte da revista, e um redator, né, o redator fazia quase tudo ali, né, Uhum, uhum. de texto, né, os detonados todos, muita coisa sozinho ali ele fazia. E aí foi isso. E, cara, assim, eu acho que foi tudo isso que eu aprendi foi bem legal para tudo que eu Claro, faço claro. hoje, assim, né? Eu acho que ajudou demais, assim, em tudo, né? Mas sempre eu quis mais desenhar, sempre. Aí você foi Então, indo pro desenho de, né? Foi sendo eu, atraído por um trampo que se aproximava mais do desenho, né?
Uhum. Isso, e o desenho eu sempre segui meio paralelo, assim, porque mesmo fazendo esses trabalhos, assim, que era mais diagramação, mais essas outras coisas, eu sempre continuei desenhando muito, assim, em casa, né, então, eu queria, trabalhar com história em quadrinho, porque eu tinha visto o Caribé desenhando, alguns outros alunos lá dessa escola que eu acabei conhecendo, eles também desenhavam para história em quadrinho, e aí eu queria isso, né, e história em quadrinho de herói na época, que era o que estava mais bombando, assim, né, com relação a desenho mesmo. E Rolou uma aí profusão, né, de artistas de quadrinho nesse período aí, né? sim, muito, cara, Que a então eu fábrica vi de quadrinhos também cresceu pra caramba, né? exatamente, e tinha na época, tinha um estúdio que estava, trazendo levando artistas, né, para o mercado americano, que era o Art Comics, né. Uhum. E aí eu cheguei aí na Art Isso. Comics várias vezes e tal, né, tomei uns feedbacks lá, e aí eu falei: "Cara, eu preciso melhorar o desenho". E aí eu comecei essa corrida maluca aí pra melhorar o desenho. E cara, era assim, eu lembro que fiquei doido pelo processo, assim, por entender o processo, né, do desenho, do quadrinho, de aprender. E aí comecei a comprar muito livro para aprender como desenhar história em quadrinho, como fazer a linguagem e tudo mais. E mais voltado muito para o mercado americano, né. E Uhum. aí isso sempre foi uma coisa que veio muito paralelo com o que eu queria fazer. E assim, foi uma coisa que também me ajudou muito a melhorar o desenho. Então, eu trabalhava, né, full time com diagramação, essas coisas, e desenhava. Então lá, por eu desenhar, eu tive a oportunidade na revista de fazer ilustração para as revistas, né, algumas Ah, tá. revistas Então lá da casa. você já aproveitou para fazer ilustração lá já, né? Isso, eles me chamavam, né, na verdade, teve um ou outro que me chamou lá para fazer ilustração e às vezes eu dava um jeito de incluir isso no No seu no na trabalho. no trabalho, né, na diagramação lá. Legal, legal. Até para E construir um portfólio, né? entendeu? E aí eu comecei a também, partir muito mais para o quadrinho, né, assim, para tentar, fazer, trabalhar com isso. Então eu fiz muita página de amostra, né, fiz bastante página de amostra, e essa época, acho que foi uma época que a época que eu mais estudei desenho, assim, foi nessa época. Mas o que eu percebi é que eu não entendia muito como que era entrar nesse mercado na época, né. O que que era importante eu ter no meu trabalho para entrar no mercado. Isso era uma coisa que eu não conseguia entender Sim, muito, sim, né. sim, sim. Qual era o qual era a chave que virava para poder, se tornar um ilustrador importante para o mercado, né? Isso. Então eu ficava ali, eu tentava fazer um tipo de desenho, achando que era o tipo de desenho, e talvez não era isso, talvez era a linguagem, né, mas, Uhum, uhum. eu acho que nessa época faltou um pouco um feedback, um direcionamento melhor, para eu começar, realmente a entender e fazer o que era necessário. E eu lembro que e fazer página de amostra é um negócio cansativo, né, cara, porque eu fazia no período que eu não estava trabalhando full time, então eu estava em casa, chegava em casa, tinha família e tudo, e aí começava a fazer isso fora desse período, antes de eu casar e depois, né. Uhum, Então uhum. foi um negócio bem assim. Você casou nesse período que você estava mudando para ilustração? Foi isso? Eu queria mais ou menos, né, porque assim, eu queria muito ir para realmente só para ilustração, mas eu estava fazendo ela mais de freelance. Mais de freela, aham, É, sim. mais de freela. E aí, para ter uma estabilidade, né, eu entrei depois da editora, eu entrei numa outra empresa, que era uma empresa de recrutamento, na verdade. Só que eles tinham um estúdio lá dentro, que era um Uhum, estúdio de design, que fazia anúncio em jornal, e fazia várias peças diferentes e tal. Então aí que eu comecei, a pensar: "Cara, eu preciso ir para o lado de ilustração".
mas também eu estava construindo a minha família, então eu precisava ter uma certa estabilidade, Sim, né? estabilidade, sim, sim. Aí eu Não, fiquei, pode falar. não, e essa é uma luta muito comum, na verdade, né? Porque a galera vê, né, as pessoas bem-sucedidas e tudo mais com cargos legais e tal, mas sustentar uma família e ter estabilidade não é uma coisa fácil quando você está começando na ilustração, né? Exato, exato. E aí a gente fica naquele dilema, né, cara? Eu preciso ter alguma coisa e você precisa abrir mão de algumas coisas. Então, no meu caso, eu acabei abrindo um pouco de mão dessa área de quadrinho, né? E por conta disso, né? E mas isso sempre me perseguiu, né? Então sempre eu estava fazendo um desenho, Você estava alguma querendo coisa. o quadrinho, né? Estava aqui no quadrinho. E aí, nessa época, quando eu fiquei nessa empresa, acho que 9 anos, cara. Então eu comecei lá como um design gráfico, tal, aí depois eu passei para coordenador, né? Eu coordenava uma equipe lá de umas 5 pessoas, mais ou menos. E a empresa era muito boa, era uma empresa multinacional, tal, então eu tinha muita coisa bacana ali dentro da empresa de benefício, né? Então, Que legal. e isso foi o que me ajudou a constituir a família, ter uma casa e tal, nessas coisas que a gente acaba, em certo momento da vida, perseguindo, né? Não, e não é bem assim, né? Você tá falando de uma forma como se as pessoas não precisassem disso. A gente precisa disso, né? Somos profissionais da área, Sim, devemos sim. conseguir comprar uma casa, constituir uma família, né, cara? Sim, 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 A sim. gente Não, precisa é disso. verdade, é verdade, é verdade. Mas eu acho que eu te entendo, assim, sabe? Eu acho que tem um sentimento underground, assim, né, no que a gente faz, É, porque a gente é a mudança de paradigma da função, né, do mundo, dos engenheiros, dos advogados. Eu falo isso direto aí, mas vai ficar repetitivo, mas eu acho importante, porque quando a gente está alçando o voo para um outro trabalho, né, a aham, gente aceita muitas vezes uma condição nova, né? Você fala, não, pois, puxa, eu não sei você, mas eu fui PJ quase toda a minha carreira, né? aham, Então aquele discurso do funcionarismo público, né? Que inclusive era bem comum na minha família, né? Eu tive um avô que era funcionário público, a minha mãe, que se não me engano, foi também um tempo, uhum, e aquela ideia de que você vai ter a CLT arrumadinho, então, é uma coisa meio que, sabe, uhum, rarefeito, sempre foi, desde. E aí, essa construção da nova função, desse novo paradigma de ilustração, eu acho que ele ainda está em formação, na verdade, né? E acho que esse sentimento de até que dá para constituir uma família trabalhando com desenho é uma coisa muito legítima, porque a gente não sabe muito bem se dá, né? É uma coisa que a gente tá em aberto ainda, né? sim, sim. Acaba sendo realmente que você falou, né? Acaba sendo, pô, será que o artista, né, vai conseguir ter É. isso daí? Porque até então uma profissão, hoje eu acho que é diferente, mas um pouco, Uhum, uhum. alguns anos atrás, né, a profissão realmente era outras coisas, não desenho. Pô, você desenha, é que nem Tinha a até pessoa piada, é verdade, é verdade. exatamente. Pô, você desenha, mas o que que você faz para viver? Você entendeu? Que você trabalha com o quê, né? Assim, né? Fala, não, eu desenho e o pessoal me paga. A pessoa fica meio assim, meio. Isso já aconteceu até na família, por exemplo. Eu lembro que eu fui uma vez, né, numa casa de alguém da família, e aí o pessoal perguntou, né? Ah, mas você trabalha com o quê, né? Era pessoas que eu estava conhecendo ali, mas era da família. E aí Naquele perguntaram momento. isso, aí eu falei, eu sou ilustrador, sou desenhista, né, e tal. Aí a pessoa falou, tá, mas ainda usa desenho, né, para fazer as coisas e tal. Aí eu fiquei, ué, Pô, como ainda usa, né? como Tipo, assim ainda usa? Eu falei, pô, lógico que usa, né? Falei, ó, esse relógio que você tá usando aí, alguém desenhou. alguém desenhou, exato, Todas as exato. coisas que tem aqui, assim, que você tá vendo, alguém desenhou, né, cara? Então tem, sim, usa, né? Aí o cara ficou, tá, mas é que eu achei que era só computador. Falei, não, mas tem. Aí comecei a explicar, né, para ele, mostrar algumas coisas. Mas é por isso que é difícil, assim,
é, A gente se tem, vê, né, é, como um pai de família que sustenta a família com exatamente, ilustração, né? É é, verdade, tem toda a razão, né? exatamente. E isso acaba até, você fica inseguro, né, com algumas coisas. Mas Sem dúvida, sem dúvida. por isso que eu fiquei nessa empresa esse tempo todo e foi bom, assim, nesse sentido, né. Mas eu não deixei de fazer, de continuar De desenhando. buscar, uhum, Não claro. não deixei disso. Aí, depois de tanto tempo nessa empresa, eu falei: "Cara, eu não aguento mais esse negócio, eu vou ter que eu quero ir para o lado do desenho mesmo, né, e não quero mais, Chega de namoro. chega". Aí cheguei lá um dia, falei: "Olha, eu quero me demitir aí, ou quero que vocês me demitam, não sei, tipo, alguma coisa assim, né". E aí Como é que acabou eu faço para ir que embora, né? foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. Como é que eu faço para ir embora? E aí eu lembro que na época eu não sei se eles não estavam querendo, ou não sei, sei que demorou um pouco para isso acontecer, né, e eu Uhum. já não estava aguentando mais mesmo. E aí acabou que deu certo, saí e tal, falei: "Tá, e agora, o que que eu faço, né, vou fazer trabalhar em casa". E aí começou a corrida freelance aí, e trabalhar montando, tentando montar seu próprio negócio. E aí eu comecei com um nome do estúdio, que é Estúdio Caramelos, né, por conta Isso, de uns isso. personagens que eu tinha na época, que foram até baseados no meu irmão, quando ele nasceu, e tal. E aí e aí eu usei esse nome, né, e tal. Minha esposa me ajudou muito nisso, né, muito, muito Sua mesmo, esposa faz o porque quê? Só para saber. ela é secretária executiva, né, trabalha com essa parte administrativa, não tem nada a ver com desenho. É bom, né? Quer dizer, eu acho ótimo não Sim, trabalhar com uma pessoa que é da área. sim, sim, porque senão a gente vai ficar falando só disso. E a gente tem dificuldade de sair da caixinha, não tem não? Tem, cara, Daí pelo tem. menos fala de outras coisas, né, cara? Exatamente. É uma reclamação dela, assim, de que reclamação não, né, é uma coisa que ela comenta que, assim, como a gente é muito, né, dentro desse É, mundo, desse né, mundo. muito, então, realmente fica muito tempo falando disso, né, e ela quer falar de outras coisas, né, cara, tem muita coisa É, pra a falar vida, da né, vida. a vida é um pouquinho mais ampla, né, do que É, só tem muito mais coisa, mas, então, aí ela me ajudou muito, porque nesse início, não tinha muito cliente, não tinha nada, né. E aí Uhum. que o primo dela, que comentou do 3D, né, também, Ah, legal. né, que começou a falar que o primo dela trabalha com arte final, né, e trabalhava em agência e tal. E aí eu falei: "Bom, vamos Uhum. aprender isso daí, né, já que eu tô, correndo atrás desses trabalhos, né, mais, os dos freelas, né, com a empresa e tal, então vamos correr atrás disso". E Deixa aí eu só deixa eu comecei. só deixa eu só te interromper, vai, você vai Pode falar, começar pode uma falar. outra fase aí, vamos falar um pouco Aham. do desenho? Ah, sim, Só beleza. é que eu não quis te interromper, porque o papo estava bom aí, mas vamos falar aí, você fez o RAF, né, você tem os Isso. brushes que você usa mais, você faz os brushes, então vamos trocar uma ideia um pouco sobre como é que você costuma trabalhar, Sim, sim. isso é um trampo mais autoral, você pensou antes? Acho que tudo isso é interessante você partilhar com a galera aí. Beleza. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho uma referência fotográfica que eu peguei ali, então eu Ah, já legal, tô ótimo. eu de Uhum. eu desenhei mais diretamente, né, eu não usei muito a construção aqui, Ah, legal, ótimo, e bacana. fui mais desenho de observação mesmo, né, tal, que é um jeito que eu curto desenhar, Uhum. e que é um pouco diferente do que o que eu faço em aula, né. Em aula a gente preza mais a Na construção. construção. Uhum. Então é um pouco diferente. Então talvez se algum aluno ver aí, vai ver que eu não fiz totalmente ao Cara, mas contrário. mas você tá aqui pra, né, tá Sim, sim. livre, né. Aí o Mas eu mas aluno eu mas eu legal, explico para legal. eles, Sim, que, assim, a gente pode usar as 2 coisas juntas, né, quando você tá fazendo exato. assim, você tá pensando na construção e tal, né. Bom, enfim, e aí eu fiz esse desenho mais de observação. Uhum, Os pincéis aqui, eu tenho vários, né, na verdade, mas assim, uhum, tem muita pasta de pincel, mas eu acabo usando mais por causa do trabalho, né, assim, às uhum, vezes tem que fazer alguma coisa, pintar em cima de alguma coisa que já está pronta, algum 3D, né, fazer alguma coisa assim, então às vezes você precisa de um pincel mais,
específico. Mas para desenhar assim, eu tenho um pincel meio básico, assim, não é nada muito. É um pincelzinho aqui que é o pincel de aquele bolinha, né? Aquela elipse lá. E aí Uhum. ele só tá aqui achatado, ó. Ele tá achatadinho aqui. E pro RAF eu coloquei aquele transfer, né? Para deixar ele mais. Ah, é, legal. quando você aperta, ele fica mais escuro, né? Para poder usar a pressão da caneta, legal. Isso, exatamente. E os outros pincéis aqui, eu peguei um pacote esse que eu estou usando aqui, dessa pastinha, é um pacote daquele artista Patrick O'Keefe, que trabalhou naquele Aranhaverso lá. Então Ah, tem legal. Uhum. um pincel quadradinho, que os deles também são, os que ele passou são bem simples, né? Ó, esse daqui, para fazer umas achurinhas, Legal. umas texturas, esse daqui para fazer letra, né? Que eu acho legal A também. tipografia, né? Legal, É, ó, que fazer bonito. Fazer Uhum. essas letras. Isso aqui é mais coisa de grafite, né? Isso aqui é resquícios da época dos gêmeos lá, né? Você chegou a grafitar, Wilson? Cara, não cheguei a grafitar Conviveu com os porque caras e não teve vontade de ir na parede, pô? eu tinha vontade, só que eu não tinha o tempo e também não Ah, você tinha, tava assim, sabe? trampando, você tava mandando É, ver, né? Uhum. então não dava para acompanhar, né? Assim, então, mas era legal, eu tive muita vontade de fazer, porque os trabalhos eram incríveis, assim, que eles faziam, então eu falei, meu. E a proporção, né? Uma coisa que eu acho incrível do grafite é a proporção que os caras É, fazem. fazer daquele tamanho. Cara, São mas vou te coisas falar gigantes. que é uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida foi pintar mural. Ah, que É, eu, bacana, eu cara. fiz isso também porque eu tive uns colegas que nem você teve esse estágio aí com os gêmeos, com os pessoal aí. Eu tive uma galera lá de Santo André, né? Na Aham. conversa com o Denis, que é um ilustrador que eu chamei já para falar já antes de você, Uhum. ele é um amigo meu das antigas e ele é um grafiteiro lá do ABC, né, de Santo André, que teve Uhum. uma profusão também de grafiteiros lá para aquela região, para aqui para essa região. E Certo. aí eu na época da faculdade não me aguentei, né? Daí eu fui junto com os caras e, pô, foi uma experiência Legal. maravilhosa. Cara, eu vou te falar que eu te recomendo enormemente. Desenhar é enorme, assim, grande, fazer o gesto do tamanho dos eixos do braço. É uma Ó, que experiência legal. muito, muito ímpar, cara. Muito ímpar Aham. mesmo. E é uma coisa bem, cara, é um trabalho até de certo ponto pesado, né? Porque você precisa, É físico, é bem é físico. físico isso, Verdade, né? verdade. Porque você tem a parede gigante, aí você tem que preparar talvez a parede, né? E depois vem Exatamente. fazendo ali, né? Então mas enfim, Você esteve próximo lá, desculpa, eu saí totalmente do assunto. não, Vai, continua tranquilo, falando tranquilo. do desenho, vai lá. Então, e os pincéis são normais, né? Hoje, assim, aqui é aquele pincelzinho mesmo para colocar o traço aqui, eu só vou usar o mesmo pincel bolinha ali, só que ele tá achatado e com E aí, a, a pontinha, né? com a Só pretensão isso. de fazer arte final, agora no outro layer, né? Tipo um É, traço é, mais limpo. Legal, isso. legal. Uhum, Aí aqui, nesse layer aqui, eu só fiz o traço, aí coloquei uma uhum. camada em cima só para fazer um traço mais certinho agora, né? Legal, legal. E aí eu costumo diminuir um pouquinho a opacidade aqui para ficar como se fosse uma mesa de Hum, luz e o resto é só desenhar, né? Tá legal, muito bom. E você falou de alunos, né? Aham, Eu vou comentar aqui por cima só pra galera, mas depois você detalha melhor. aham. O Wilson é professor, né, de desenho, a gente falou no início, né? E então dá pra procurar ele para fazer aula, né, de desenho lá na Quanta, né? Você dá Isso, isso. aula em outros lugares ou só na Quanta hoje? Não, só na Quanta, cara. Eu tô dando aula só na Quanta. Legal. E aí até eu dou aula de segunda e terça, né? Eu já tive mais turmas também e tal, mas por essa questão, né, do estúdio, né, e tal, então eu tive que diminuir um pouquinho para conseguir conciliar as coisas, né? Legal, tá bom. E Vamos para a próxima parada do sua história, enquanto você finaliza aí. O sim. que você fez depois aí? Você quer Então, sugerir? Uhum, aí o que aconteceu foi que eu comecei a ficar mais aí no trabalhando, né, de freela, né? uhum. E com estúdio e tal, e aí eu tive que ir buscando, começando a buscar outras alternativas aí, né, para conseguir trazer mais cliente, mais áreas, né, para poder
fazer o desenho, trabalhar, e aí eu comecei a aprender um pouco do 3D, né, que a gente tinha comentado. E aí Uhum. o 3D foi uma coisa que ela é um pouco até viciante, assim, porque tem muita informação, é muita coisa que você precisa aprender, né, assim, depende do que você vai usar. Como na época o que eu estava querendo mais era mais publicidade e tal, né, então eu comecei a tentar aprender mais sobre como fazer um bom render, né, como fazer uma boa modelagem e tal. Então foi mais por aí. Eu comecei aprendendo um aplicativo que chama Modo, né, Legal. Uhum, uhum. que foi o que o que tinham me recomendado, né, para aprender. E aí eu fui aprender, porque era mais simples e tal, né, mais fácil. Uhum. E aí eu comecei a tentar aprender, mas, cara, foram anos de tentar aprender, mas assim, é legal, né, é uma ferramenta bem bacana. E hoje em dia eu vejo que ela tem várias aplicações, até muito mais, do que o que eu tinha visto na época, né, muito mais além do 3D, assim, da publicidade, tem muito mais coisa, assim, né. Então, eu acho que é interessante porque você também trabalhou com games, né? Provavelmente você vai falar como é que foi a sua Sim, entrada, sim. e imagino Uhum. que o 3D ajudou também a ter um portfólio interessante para a galera de game, né? Sim, sim. Eh, eu já estava fazendo bastante coisa, assim, com 3D, né, e aí fiz alguns trabalhos para publicidade bem legais, assim, até, né, Uhum. mas assim, era uma coisa que, esses trabalhos de publicidade são coisas que exigem muito, assim, da máquina, né, você precisa ter um computador absurdo, Parrudo, né, né? nem não nem assim, para fazer os renders finais, né, porque são coisas bem, grandes, assim, exigidas pela agência, né, eles querem trabalhos que tem, sei lá, 10.000 pixels, né, coisas gigantes, assim, coisas para impressão e tal. E aí eu falei: "Cara, eu não tenho, né, esse cacife todo para esse tamanho de trabalho, né, assim". Mas continuei insistindo ali para aprender. Até que surgiu, depois de um tempo, né, de trabalhando com o estúdio próprio, aí surgiu a oportunidade como freela, né, de entrar no mercado de games. Mas assim, sempre eu estava trabalhando para departamento de marketing, Sim, sim. Uhum. né, depois, assim, trabalhei um tempo para publicidade e depois para departamento de marketing, que foi aonde eu falei: "Cara, tem um mercado aí, né". E aí eu fiquei trabalhando por uma outra empresa de recrutamento também, né, com um estúdio próprio, fazendo trabalho para marketing. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido, né, de diagramação, de design e tal, eu acabei usando para isso, né, usei para trabalhar para essa empresa. E aí eu acabei ficando uns 8 anos trabalhando para eles, assim, começou bem simples, né, e acabei ficando 8 anos trabalhando lá, fazendo trabalhos, assim, para o departamento de marketing, que foi uma coisa que eu achei Ah, interessante, interessante. interessante fazer, e é um nicho também, né, aí de mercado que às vezes envolve desenho, Uhum. e às vezes ilustração, tudo, e às vezes não, né. Mas isso me possibilitou a fazer, a continuar desenhando, ilustrando e fazendo o que aparecesse para o estúdio. Ah, legal. Então o estúdio ficou em paralelo ali como uma forma também de pegar uns freelas, assim, né? Isso, Aí, de aí, aí ilustração. até tem uma questão para levantar, que eu acho que é interessante, que eu estava pensando enquanto você falava, que é o esquema de estúdio, né, cara? Montar um estúdio, ser um empresário, a gente por vezes tem que passar por isso, né, para pegar mais trampo, e às vezes até tem empresas que não contratam CLT, na verdade a maioria não, e aí você acaba Isso. sendo um empresário de MEI, né? Mas antes Uhum. da MEI, né? Porque a MEI também é meio recente, né? A Isso. gente era o famoso PJ
que tinha ali, acho que, eu nem lembro, Simples Nacional, coisa assim, né? É, E, no, pode falar. pode falar, desculpa. Então, no meu caso, Uhum. pela atividade ali com agências e tal, não poderia ser esse simples aí. Então, no meu caso, eu tive que fazer uma empresa com outro tipo de coisa. Então, Ah, até o meu. com outra especificidade ali de Isso, área, tá? Uhum. isso. Até poderia ter feito esse daí, né? Mas se a empresa, se não atendesse ali, né, o que a empresa, o que a agência ou a empresa que eu estava prestando serviço utilizasse, eu ia ter que pegar nota com alguém, né, ou fazer alguma outra maneira aí, né, que não seria legal. Então, eu fiz o que era necessário. Então, o valor de imposto era um pouco maior, entendeu? Ah, Então, entendi. Uhum. E isso aí foi você uma. achou bom dar uma investida ali para poder ter essa janela aí. Exatamente. Então, para não ter problema, na verdade, né? Então, eu quis fazer tudo Sem certinho ali para dúvida, não ter sem dúvida. problema. Não, sem dúvida. E foi isso, assim, né? E, Teve que. mas aí, assim, essa atuação como empresário, posicionamento na internet e tal, como que você viu? E você ficou um tempo trabalhando só pelo seu estúdio também, não ficou? Sim, sim. Então, essa eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, pelo menos para mim, né? Porque eu não tenho tanto. Total. Eu não sou muito da rede social assim nesse sentido, né, de pô, fazer o marketing mesmo digital, né, divulgar tanto assim e tal. Então eu não tenho muito isso e também não tinha essa experiência, né. Mas eu só divulgava o normal, assim, fiz um trabalho, colocava lá, não fazia a estratégia toda, tal. Mas é uma coisa que é necessário, precisa, assim, quem está fazendo isso tem que fazer, né? Tem que ser uma coisa bem presente, né? Tem que ser bem É presente, importante, a parte das redes hoje não tem como não fugir, tem né, cara? como, Mas tem uma outra área, uma outra parte de ter, assim, esse trabalho freela que você precisa administrar mesmo, né? Que é o que você estava falando, essa parte do empresário. Eu tenho muita ajuda da minha esposa, né, nisso, né? Então Ah, sim, você essa teve aí parte, uma sim, sócia. sim. Exatamente. Então ela ajuda muito, muito nisso, né. Então, Ótimo. como ela trabalha com esses com essa parte, né, de secretariado, e tal, então ela me ajuda muito nisso. Então, boa parte, assim, não quer dizer que eu não sei nada, assim, né, mas boa parte dessa área burocrática ela ajuda muito, assim, né. Então, Muito isso é uma bom. coisa boa para assim, quem tem essa possibilidade é muito bom. Quem não tem essa possibilidade tem que ficar por dentro de tudo ali e fazer o máximo para Se entender, informar, né? para se informar e ter tudo ali certinho, né. Mas Legal. é uma coisa que é extremamente necessário, cara, extremamente necessário, rede social, tal. E eu já consegui bastante trabalho usando a rede social, então eu recomendo aí todo mundo a dar, assim, importância para isso, né. E ter a sua rede social sempre bem alimentada ali, né, de acordo com o que você quer atingir e tal. Legal, legal. Então tá, vamos pro próximo passo aí. O que veio depois, então, desse trajeto aí? Então, aí, né, eu estava fazendo bastante trabalhos em casa, tal. Teve uma época de recessão também, né, a gente não posso deixar isso de lado, porque estava indo tudo muito bem, né, trabalhando para publicidade e tal, e aí veio uma crise, cara, e essa foi uma crise grande que teve aí Que ano? 2016? eu acho que foi essa, cara, por Foi quando aí, eu assim. falei o meu estúdio. Putz, e foi muito complicado. E aí a gente, nessa época aí, eu tive que dar um jeito, né, cara, de me virar, conseguir trabalho de tudo quanto é jeito. E eu acho que essa diversificação de coisas, né, Uhum. de ter, assim, na manga, eu sei fazer um pouco de design, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, né, me ajudou a Ah, consegui atravessar isso. trampo. Legal, legal, legal. Exatamente. E aí eu consegui ir atravessando essas
essas crises aí, né? E foi dando tudo certo. E as aulas? As aulas vieram quando, exatamente, Wilson? Cara, a aula foi assim, eu estava fazendo o curso na Quanta, né? Eu estudei na Quanta também, fiz um curso lá de história em quadrinho para o mercado americano que eles tinham. Muito bom. Foi logo quando esse curso eu comecei a fazer, logo que eu saí da empresa lá. Eu não lembro exatamente a data, acho que foi 2012, Ah, tá. Uhum. mais ou menos 2012, 2013, eu acho que foi isso. Que eu saí da empresa, né, deixei lá tal, e falei, vou me dedicar para isso, né, para essas coisas. E aí comecei a fazer esse curso aí. Uhum. Aí eu sei que um aluno lá que era também do curso, ele veio a ser depois o coordenador lá, né, da Quanta. Ele começou a dar aula lá e começou a ser coordenador. E ele que me indicou, foi o Cleiton. Ah, sim, Cleitão. E aí Eu ele vou me chamar ele indicou para lá. vir aqui também. O Cleiton também. A gente pegou o mesmo período de coordenação aí. Pô, eu acho que eu peguei um tempo do Davi, mas o Davi logo estava passando pro Cleiton, coisa assim. Ah, certo, então foi alguma coisa assim. E aí Uhum. ele me chamou, e aí eu fui. E, cara, dar aula foi uma coisa que foi um baita desafio para mim, porque por causa da timidez, né? Então, dar aula foi uma coisa que me ajudou demais. No início, foi bem assim, difícil, Você né? se considera um cara introspecto? Sim, sim, eu acho que. Uhum. é, eu não sei se isso tem a ver com desenho, né? Tem a ver, cara, tem a ver. Porque a gente fica muito ali, né? A gente Só é fechado, no né? Ali nosso naquele. quartinho, sempre Exatamente, fazendo, construindo o nosso mundinho ali de desenho, na sim. construção do desenho, né? Uhum. Cara, é muito tempo que a gente passa assim com a gente mesmo, né? É, isso aí. E, e externar isso tudo, né? Assim, falar, pô, agora eu vou ter que falar como que eu desenho um rosto. Para mim é tão É tão automático e óbvio, tão né? óbvio, né? Agora, como que eu vou ter que fazer isso? E aí foi um negócio que eu fiquei assim meio, cara, era problemático para mim no início, porque eu fiquei, cara, como é que eu vou resolver isso? E aí eu comecei a fazer, peguei o sketchbook, fiquei, cara, preciso resolver, então vamos lá, como que eu faço? Aí comecei a fazer por etapas, que foi até um conselho do Clayton, tenta ir colocando por etapas, tal, que aí vai dando certo. E nessa época teve o treinamento, né, a gente tinha De professores, exatamente, né? exato, aí Uhum. tinha um treinamento lá, tal, Você chegou a foi fazer bem muito legal. curso na Quanta? Você teve oportunidade de fazer muito curso na Quanta de professor? Não fiz tantos assim. Eu fiz um de aquarela, né, que era com o Anderson, Ah, você fez com o Anderson, legal. Uhum. e eu acho que a gente começou um com o Cariello de perspectiva também, Isso eu também fiz. fiz Uhum. esse de perspectiva, tal, então foi bem legal, né, porque deu para aprimorar bem mais, assim, né, ver o pensamento do Cariello para isso, que é uma coisa absurda também, né, o Exatamente, cara é um negócio assim que é tão fácil na cabeça dele que é incrível. Mas foi exatamente. isso, assim, e a aula foi uma coisa que me ajudou demais, E é assim, uma com aula de o desenho. didática também, né? Ter aula com É, o Carello. sim, Como exato, encadeia o assunto, como é que exato, cria imagens, né? Fáceis para as pessoas entenderem verbalmente, né? Ó, exatamente, é assim, né? E aí, né? A gente vai vendo a importância do vocabulário também, né, cara? exato, cara, porque como você tá ali só né, fechado ali fazendo, você não pensa muito Não, nessas não, é coisas. tudo subjetivo, né? Não, não encontrou um símbolo para você poder falar sobre isso, na verdade, né? Sim, exatamente. É, E aí foi, assim, eu comecei a buscar, dando aula, você começa a buscar essa maneira de passar essas etapas, esse conhecimento, o que é subjetivo, você transformar em alguma coisa isso, real para a palpável. pessoa, palpável para a pessoa entender. E aí foi isso, assim, foi uma coisa que me ajudou demais. Eu estou dando aula já vai fazer 9 anos, ou já fez 9 anos já que eu estou dando aula. Então foi uma coisa que eu Quando você comecei, começou? 2012, você falou ou não? eu É acho que isso? foi um pouco depois, cara, acho que foi 2013, mais ou menos. 13, É, tá. Tá legal, E legal. aí, e aí começou, já tô nesse tempo todo. E, E e a gente foi vai bem legal. desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo a Isso, didática, né? isso, Uhum. exatamente. Então, hoje eu acho que dar aula para mim é uma coisa que eu gosto, entendeu? É uma Porque prática, né? Legal é de se conhecer, né? isso, Através do.
dos alunos, Porque né? você Uhum. acaba, por exemplo, você explica uma coisa de um jeito, aí o aluno fala, pô, não entendi. Aí você tá, e agora? Aí você precisa achar uma outra maneira, É um né, desafio, é um desafio. É. precisa achar uma outra maneira de resolver isso, né, de o aluno poder entender. Então, Mas você aí trocou de preci brush, esse brush é legal, hein, é, ó. eu troquei, isso aqui é tipo pincel, É um né, aquele pincel pincel seco, é. mais É seco, verdade, né, parece mesmo, parece mesmo. então para o cabelo aqui acho que pode ficar Ficou legal, muito depois eu bom, faço uns arremates aqui. que legal. Mas, você vê, é um brush simples, né, não é nada muito Não, não, mas a inteligência do uso, né? é. Exatamente. Então, cara, e aí eu acho que isso me ajudou demais, assim, a estar em contato com o fundamento e ver que o fundamento realmente ele é importante, né, Uhum, porque as etapas, né, que tem no desenho são realmente muito importantes, porque se o aluno não presta atenção nisso e vai direto, né, pula as etapas, aí o desenho talvez não tenha a finalização necessária, a finalização legal ali, uhum. né, para dar o que é necessário para uma boa leitura ali no desenho. Então isso foi o que eu comecei a perceber isso e comecei a ver que era uma coisa, que me ajudou muito, né, assim, para o que eu faço de desenho hoje, né. Legal, legal demais, cara. Então a aula acabou virando um negócio importante para você e continuou dando aula por isso também, né? Sim, sim, Legal. sim. E eu acho interessante esse relato de professores assim, porque para mim também foi uma chave, né, que virou. Eu acho que até uma questão mais extrovertida no sentido até meio de exercitar mesmo o discurso, sabe? Uhum, As aulas me trouxeram esse interesse, né? Depois até procurei, talvez, falei, talvez seja o caso de eu fazer uma outra faculdade de filosofia, de literatura ou de psicologia, né? Para uhum. poder justamente exercitar a oratória, exercitar como encadeia os pensamentos, entender as escolas de pensamento, né? Isso tudo me veio Certo. por causa das aulas. Uhum. Pô, que Então, legal. deu vontade, eu não fui fazer, né? Mas Ah, não fiz chegou a tudo, fazer. fiz de coisa de maneira informal, mas despertou Aham, esse interesse, né? Esse interesse de como é que eu vou tornar o que eu preciso falar viável, né? aham. Procurar essas ferramentas, né? É, cara, eu acho que vale a pena, assim, né, porque, depois quando você vê que a pessoa entende, né, que faz um sentido, Isso. que começa a fazer sentido para a pessoa, uma coisa que ela não conseguia perceber, e de repente ela, pá, né, entendi agora Você funciona na minha contribui, cabeça. né? Contribui para o Exato. aprendizado do outro, é uma coisa extremamente gratificante, né? É, muito bacana. Então, todas essas coisas eu acho que foi um bom, assim, um bom caminho dentro de dar aula, né, que era uma coisa que, sinceramente, eu achava que não ia ser começou meio por acaso, assim, eu falei: "Ah, vamos ver que dá, né". E acabou Uhum. que tá aí, né, quase mais de 9 anos aí dando aula, né, 9 Uma anos por aí. década quase, cara. Eu também fiquei Então, por aí. Na conta, eu fiquei acho que 9 anos também. muito tempo. E deixa eu te perguntar, não pode faltar perrengue, né? Então, me Ah, fala aí, sim. cara, teve alguma fase difícil que você pensou em desistir, que o desenho foi questionado no que se refere a pelo menos, sei lá, talvez ser um trabalho? Você me falou toda essa aflição de tentar ir para o desenho sempre, né? Talvez tenha sido isso, né? E você estava no design, estava em outras funções e tal. Mas queria saber assim, teve algum momento que você pensou em desistir, algum momento difícil que você questionou essa sua prática, ou a prática sempre foi ao alicerce? Como que você vê isso assim? Cara, teve épocas, assim, no início, sim, que eu achei que eu ia ficar só trabalhando com design mesmo e falei: "Bom, eu vou esquecer desenho", porque, Uhum, uhum. essa parte do quadrinho era uma coisa muito difícil, era uma coisa que eu queria muito, mas era muito Distante, talvez. assim,
Em certos momentos parecia que era que estava próximo, mas em outros parecia que era uma coisa muito muito longe. Então nessa época eu falei, cara, eu vou deixar, não vou fazer mais quadrinho e aí eu realmente parei assim de fazer e fiquei em outras coisas. Então fiquei aprimorando, fiquei aprendendo outras coisas assim com relação a design mesmo, com relação às coisas que eu estava Sim, sim, sim. praticando na época, né? Trabalhando e É, praticando. Sim, sim, sim. isso. E aí desenho ficou um pouco fora, assim, né? Deixei um pouco de lado, mas não tem jeito, né? Você acaba voltando. Retorna, né? O sketchbook estava sempre ali do lado, aí você pega e começa a desenhar, quando você vê, você já está fazendo e tal. Então, teve fases ruins, né? Assim, não posso dizer que não, né? E principalmente quando a gente está falando da parte econômica, né? Uhum, Que uhum, é difícil, né, meu? Parte econômica não é uma coisa complicada, né? Porque muitas vezes no início você não tem tanta experiência, uhum. aí você aceita trabalho por qualquer valor e tal. Exatamente, exatamente. É uma coisa que quem está começando acaba fazendo, mas que não é legal, você acaba depois tendo vários problemas, porque você fica meio marcado como uma pessoa que só faz o trabalho Barato. baratinho e tal. Então, são coisas que é complicado, você precisa administrar bem. E, e teve essa época dessa crise aí, né, cara, que teve essa de 2016, 17, se eu não me engano. Depois, mais à frente, quer ver? Teve uma outra, cara, que eu até. Porque aí eu tinha mudado de casa, né? Eu tinha para poder ter um espaço a mais para poder trabalhar em casa. E aí eu lembro que estava bem pesado assim a questão Uhum, financeira. Minha esposa uhum, estava ajudando, mas estava pesado. E aí a gente resolveu. Eu comecei a dar aula, comecei a fazer várias outras coisas para tentar juntar mais coisas, né, para passar por essa uhum. crise. Mas nessa época eu não desisti do desenho porque já estava, né, já tinha passado um perrengue grande, eu falei, não, cara, dá, né? E aí consegui passar por isso. Mas tem perrengue, né, cara? Sempre tem, sempre tem. É, E mas de desistir mesmo do desenho foi só nessa época aí do design mesmo. tá, mas assim, o que eu percebo e que é legal é que ele sempre teve como companheiro, né? E isso é uma coisa que eu sempre distingo pra galera na minha trajetória, né? Apesar de ter pensado em parar de trabalhar com desenho, ele nunca saiu de mim como uma prática positiva, Sim, né? sim. Então, isso que me fez nos momentos ruins ele estava lá, né, também. Então, Aham, estava lá de uma forma positiva. Não teve nenhum trauma, assim, que fala, não, puta, mas não dá mais pra fazer isso, né? aham. Então, eu acho que é a mesma situação, né? De alguma forma ele estava lá no caderninho, né? No Isso, momento bacana é desenhando, né? Você queria estender esse momento bacana, né? Então, exato. é É isso tipo aí. uma terapia, né, cara? O pessoal fala isso, É uma pode ser terapia. meio, às vezes pode ser meio, Não, mas é isso mesmo. e acaba sendo mesmo, né, cara? Parece muito que É um você tá ali companheiro, né? Um companheiro na vida, né? é, Aquela prática, aquele momento que você fica introspecto ali, né? isso. Cara, depois eu comecei a aprender o 3D lá, né? E aí Uhum. eu comecei a achar um outro meio, né, de trazer. Peraí, deixa eu fazer outra coisa aqui. Ah, Você percebeu que eu comecei. é legal que você parou, porque daí a gente pode falar um pouco. Você terminou de fazer o traço, usou aquele brush legal lá no cabelo, e Isso. agora você fez uma seleção ali para poder preencher, né? Isso, aí eu vou preencher um pouquinho aqui e tentar fazer uma luz e sombra aqui Da com hora. preto e branco mesmo, né? Muito Então vamos louco. ver o que vai sair aqui. E aí, eu tô passando um tom médio, assim, primeiro em tudo, né? Uhum, uhum. Para depois vir colocando mais, escurecendo, né? Mais ou menos como a gente trabalha Com a pintura mesmo, né? com a pintura mesmo, né? Então aqui eu vou. Tradicional. É, Se e você usa um processo parecido com o do gouache na pintura digital? é parecido. É uma coisa Legal. parecida. Eu não. Às vezes, assim, quando eu tô. Depende do tipo de trabalho, né? Quando é mais para empresa, assim, que nem eu estava, né, na empresa de games, eu não usava isso daqui, não, porque isso daqui é mais processo de pintura, né? Então eu ia mais pela área.
mais assim, mais gráfica, porque muitas vezes a gente tinha coisa já pronta, né, Ah, tá. de 3D, então pintava em cima do 3D e tal, então às vezes não dava para fazer uma coisa Ah, depois você tem que contar um pouco disso também, né? mais Como é que é assim, esse trabalho em cima do 3D para game e tal. sim. Mas vai na sua, você tava já falando alguma coisa, tava na agulha aí, que eu É, te interrompi. que o 3D, né, essa época do perrengue aí, né, eu comecei a aprender o 3D, e Ah, aí, legal. Uhum. começou a aparecer outros tipos de cliente, né, e aí foi que eu comecei a atravessar essa época aí e vendo que dava para ganhar mais, né, do que o que eu Legal. estava do que o que eu estava na época. Então, aí eu comecei a investir mesmo, né, aí começaram a vir algumas coisas mais rentáveis, né? Aí eu falei, ah, tá, então vamos por aqui. Através do 3D. É, então o Legal. 3D me ajudou muito. É difícil de aprender, assim, tem bastante, leva tempo, né, para aprender, mas eu acho que foi válido, né, para mim, assim, como aprendizado. E até hoje eu ainda uso, né, faço bastante coisa, tal. Mas o legal foi não ter deixado o desenho de lado, né, assim, não ter deixado É complementar, né? não ter deixado de lado. Isso ajudou muito, né? Então, eu vi muito naquele curso que eu fiz, que eu estava falando no início, né? O curso técnico lá, tinha muitos caras muito bons que acabaram deixando De de desenhar, é desenhar, interessante você entendeu? falar. Uhum. Porque por questões financeiras também, sabe? Então, a pessoa precisava lá trabalhar, ter um sustento, ajudar em casa, né? Tinha muita, assim, às vezes a família tá desfeita, tem problema ali, então precisa resolver. E aí a pessoa acaba deixando, porque precisa de um sustento. E aí, como isso consome tempo, aí acaba deixando mesmo de lado. Fala, pô, não vou mais, porque não dá para me dedicar nisso, Não preciso cabe mais na dedicar. vida, né? Exato, né? É muito esforço manter, né? Exatamente. E aí, muita gente acaba deixando, né? Só que isso é uma coisa que eu até falo para meus colegas dessa época, que é uma coisa que fica te perseguindo, né, cara? É. Você deixa de lado, É aí uma você frustração, né? É uma é, frustração parar, eu acho, né? é. Então, se você, vai ouvir isso aqui depois, tem esse problema, não pare, né? Vai É, para cima, porque é uma muito boa. tempo que você já gastou com isso para Construindo você alguma coisa ali, né? construindo para você deixar de lado, assim, né? A não ser que, cara, não dá mesmo, você vê que sem chance, É, aí tem situações que são irreversíveis mesmo, né? Mas, aí não tem jeito, não tem jeito, mas se você vê que dá, uhum, continua, né? Não desiste, insiste um pouco mais, que acaba dando certo, né? legal. E aí, o 3D acabou te levando pro game, o game veio primeiro. Como é que Isso. foi isso, cara? Não, então, para eu entrar na empresa de game, foi o Uhum. seguinte, eu fui chamado por uma. Era uma ilustradora que ela até dava aula na Quanta, chegou a dar aula na Quanta também. Hoje, se eu não me engano, ela tá morando na Alemanha, que é a Jennifer. Ah, ela tá morando na Alemanha? É, A Jenny? isso, a Jenny. Se eu não me engano, ela tá lá, né? Não sei. É, foi ela É, que me recebeu a vez que eu fui lá na Wildlife. Eu fui então. lá só visitar, fui eu e o Bizarro, e um pessoal, uns amigos meus. A gente foi lá para Ah, conhecer. eu acho que É, nessa você época tava eu lá, tava né? lá. É, a Eu gente se tava lá. encontrou lá, é verdade, verdade, É verdade. verdade. Então, aí o que aconteceu? Ela me chamou, eu não conhecia a empresa, pra você ter uma ideia, nunca tinha ouvido falar dessa empresa. E a E é o empresa já Wildlife agora, né? Antes tinha outro nome, né? era TFG, se eu não me engano. É uma coisa assim, TFG. é Na época isso, que eu isso. cheguei lá era TFG. Isso E- mesmo. Isso. Legal. E aí, ela me chamou para cobrir as férias de um outro artista lá, né? Que ele estava precisando, estava com a filhinha para nascer e tal, né? E estava tendo uns problemas lá que ele precisava resolver. E aí eu fiquei no lugar dele lá, trabalhando, né? E Uhum. aí, fiquei pensando, pô, gostei do lugar, né, tal, será que não rola uma contratação, né? Porque até então eu estava dando aula e trabalhando no estúdio, né, no meu, né? E aí eu pensei, pô, será que não rola uma contratação e tal, né? Porque achei bem interessante, era uma empresa com um nível completamente diferente do que eu já tinha visto, né? Nunca tinha visto uma empresa com esse
E esse tipo contratação de... CLT, né, cara? Que a gente que tá no mercado de É, ilustração não vê essas coisas, né, fácil. porque é só Só para PJ, né? contextualizar, exatamente. Só para contextualizar, Wilson, acho que é legal. A Wildlife, né, ela é uma das maiores empresas de game, acho que da América Latina, não sei. Eu acho que sim, porque ela Uhum. foi, ela foi considerada aquela empresa unicórnio, né, que tem um valor alto, né, Ah, legal. o Nem valor sabia dela é um disso. valor alto, então ela ficou bem famosa, né, por causa disso, né, acho que não tem tantas empresas assim com essa classificação, né, no nosso país aí. Uhum. Então ela teve essa classificação, tal, então como ficou bem famosa e tal, né, então Ela é, aí todo mundo querendo inclu- trabalhar lá. inclusive até a vez que eu fui visitar, eu fiquei bem impressionado. Acho que é o que deve ter te impressionado também, ainda mais Claro, trabalhando lá, talvez até mais. Você exato. pode trazer até uma impressão até mais concreta disso, né? Mas, pô, são 3, 4 andares lá, né, cara? Tudo Isso, decorado, uma infraestrutura muito, como é que fala? Pensada ali, muito arrumada, né? Então é isso, uma coisa que enche os olhos. Pra gente que é ilustrador e que tá acostumado a trabalhar tudo na informalidade, aparece uma oportunidade num lugar como esse, e aí a gente começa a acender a anteninha. Pô, peraí, eu acho que o game tá crescendo, né? Não sei se você pensou assim. foi exatamente isso que eu pensei, cara, porque Então, eu vi e falei, cara, é um tipo de mercado que eu nem conhecia, e, uhum, e você vê uma empresa desse porte, né, uma empresa uhum, desse porte com tanta gente trabalhando lá, você via assim, era aquela equipamento, né, o que impressiona também muito eram os equipamentos, você vê uns uhum. equipamentos todos de nível alto, assim, né, espalhado pela empresa inteira, e tal, né? A maneira como eles tratavam o funcionário, né? Você vê que tinha várias regalias lá e tal. Então acabou que eu fiquei nessa, né? De cara, vou deixar o estudo de lado e quero vir trabalhar aqui. Legal. E eu fiquei nisso. Foi isso que eu quis, né? Eu pensei mais nisso assim, para, vou deixar é um nicho muito bacana. Aí falei para minha esposa, ela falou, caramba, que legal, tal. Mandava É, foto todo dia, mandava foto. Olha o é, que tem aqui, quando olha eu o que tem contei, aqui. quando eu contei para Vanessa das condições e como era o lugar, ela também, nossa, que coisa É, impressionante. Eu falei, porque impressiona mesmo, é feito para impressionar, eu acho, né, cara? eu acho que sim também, né? Porque ganha você nessas coisas, né? Assim, você fica Sim. impressionado. E, e aí os valores também, né? É uma coisa que impressiona, porque a gente que trabalha como freela ou em outras áreas, você sabe como que é, né? Não é Uhum, assim uhum. tão Não, os é, valores são baixos, como né? é lá, né? É uma Exato, negociação, um chororô também, né, cara? isso. Uhum, E aí foi isso, aí eu entrei lá. Aí o tipo de trabalho era um trabalho que tinha que mexer com retoque de imagem na época, porque eu estava fazendo uma coisa que fica numa parte do vídeo, né? Então era mais estático, né? O que eu fazia, assim, era uma coisa que ia ficar estático. E aí eu comecei a fazer isso. E aí era legal de fazer, não era um negócio assim tão, né? E tinha também a parte de retoque, né? Eu já te falei isso, né? Retoque de imagem isso. e a Uhum. parte também de criação de alguns assets, né? Que era a área onde você fazia De arte algum dos games. de arte para colocar em algum vídeo, né, de Ah, algum do vídeo. jogo, tal. Tá. Porque a área que eu acabei ficando para trabalhar era a área de marketing também, né? Então É. a Uhum. sina do marketing tava ali. Mas Ah, sim. era bom, era uma área boa, porque você eu estava fazendo, mexendo com ilustração, com essas coisas assim, dentro de uma área do marketing que antes eu trabalhava com a parte de marketing, mas não tinha tanto essa parte, né? Mas foi bem legal. E aí acabei ficando, era para ficar um mês, eu acabei ficando mais tempo. Aí quando eu vi, eu já estava 4 meses, aí surgiu a oportunidade de ser efetivado, né? Mas nessas empresas tudo muda muito rápido, né? Então ele ficou na dependência de ter um diretor de arte, aí entrou um diretor de arte depois, a equipe foi mudada, e aí o contrato Uhum. encerrou, né? Aí eu fiquei fora dessa empresa, né? E depois, depois de 2 anos, mais ou menos, quase 3 anos, aí
aconteceu de me chamarem de volta, né? Mas eu estava sempre ali em contato, né? E falando, meu, se surgir oportunidade, né? Pode me falar aí que eu tô, né, disponível, porque aquela empresa acabou me chamando muita atenção, né? Por conta de Acabou como. virando foco, né? O mercado de game acho que deve ter acendido para você aí como uma possibilidade real e Exato. interessante, né? Não é nem só essa Uhum. empresa, né? Acho que imagina o mercado de game de como um todo, né? Internacional, Sim, inclusive, agora com pandemia, né? sim, A sim. gente está antenado em renovação do tipo de trabalho que a gente faz, né? É, Eu também estou olhando exatamente. direto também, produção gringa e vendo estúdios gringos agora por LinkedIn e tal. Acho que é bem importante, até por uma questão de ampliar o seu ponto de vista em relação ao seu trabalho, né? Sim, sim. Eu acho que não é nenhuma questão assim de poxa, eu tenho o sonho de trabalhar com games, né? Na gringa ou numa empresa multinacional gigantesca. Não é isso, é mais na questão assim. Já somos já um pouco veteranos, podemos nos considerar veteranos, Sim, né, sim, Wilson? sim. É verdade. E a gente já tem uma bagagem grande e tem não só a pretensão, como o portfólio ideal para chegar nisso, né? É. Também. Não é E uma coisa de se valorizar, né? exatamente, eu acho que tem que ficar esperto, né, no que tá rolando, né? Não pode também Exatamente, exatamente. deixar de lado tudo, né? A gente tem que ficar esperto ali e ver que uma coisa por exemplo, o mercado editorial, que era o que a maioria trabalhava antigamente, mudou. Tem muitas outras áreas, né, que a gente pode atuar e ser bem sucedido também. Então, não pode. Inclusive é isso, o Davi teve comigo conversando e ele falou, né, que os preços do editorial começaram a mudar muito, ficaram muito baixos perto do que ele começou, quando ele começou a trabalhar, né? E ele Aham, começou a achar que não valia a pena mais, né? exatamente. E aí agora a gente tem esse boom do game, o boom da animação, que Aham, o boom da animação já dura algum tempo e ele não é tão boom assim, mas é um boom, vai. aham, mas, mas tá aí, tá indo, né? E aí as oportunidades gringas agora da pandemia, né? Então, tipo, exato. a gente tem que sempre olhar, né? Olhar tudo É, isso, ponderar, né? Ver o que falta, né? Que nem você quer ver o aham, game. No isso. meu caso, talvez não, com certeza preciso fazer umas aulas de inglês, talvez mais para frente aprender animação 3D também, entendeu? Sim, sim. Eu Né? acho que a gente tem que ficar de olho mesmo, cara. Eu sempre fico de olho, assim, nessas coisas e eu comecei a ver o lance do mercado editorial, faz tempo que eu vejo que tava indo, né, meio Uhum. capenga, assim, capenga, não vou usar uma palavra assim, mas é, que tava difícil, assim, né, o pessoal tava, Sim. tava tendo um pouco de Valores muito dificuldade, baixos, né? exato, né, um pouco de dificuldade, e isso foi uma coisa que eu fiquei muito alerta, assim, né? Inclusive, até por conta depois de eu ver o que estava rolando com quadrinho e tudo, né? Porque afetou mundialmente, assim. Você vê editorial mundialmente é meio. Não é mais o que era antes, né, cara? Uhum. E eu trabalhei em editora, então eu sei que como que era Era, assim. era uma fatia do mercado gigantesca, né? É, Importantíssima, né? exatamente. Quando eu estava trabalhando, tinha uma empresa que eu trabalhei, essa que eu fiquei 9 anos, que eu falei, a gente fazia anúncio para jornal, para revista, tal, né? E os valores que eles cobravam dos anúncios era absurdo, assim. Então você via que era um mercado que valia a pena para editora, né? Fazer propaganda e tudo. E aí depois eu vi que começou a cair. Falei, cara, então eu preciso ver outras coisas. Aí eu fui ver publicidade e tal. E depois quando eu cheguei nessa empresa para fazer esse freela aí que eu percebi que falei, cara, é um mercado legal. Aí comecei a pesquisar mais, né, e entender que nem você falou, que é um mercado que Você estava começa a direcionar para isso, né? A mudar, isso, né? O foco. exatamente. E aí você começa a ver, que nem você falou de inglês, né, de estudar inglês e tal, você começa a perceber que tem a possibilidade de você trabalhar em outro país, né, Tem, exatamente. e, e isso, por É mais que nem você que falou, a Jenny conheci, pô, conheci ela aqui, né?
Ela tava trabalhando lá naquele departamento que você, acho que é o mesmo, né? Departamento que você mesma já foi coisa, trabalhar. mesma coisa. E, Inclusive a, ela que me ensinava as coisas lá. e aí então já foi pra gringa, eu nem sabia. Tá? Acho que, se eu não me engano, ela tá lá. Eu acho que as últimas coisas que eu fiquei sabendo era isso. Eu tenho amigos, Porque muda tudo muito rápido, né? Essas coisas. sim, eu tenho amigos da época da 2D Lab, que foi meu primeiro trabalho profissional com animação para série, né? De TV, Aham. que estão no Canadá e estão estabelecidos. Inclusive, um deles eu Ó, até que já fiz legal. uma gravação para trocar uma ideia, que animador do Rick e Morty, entendeu? Ó, que bacana. Então é bem legal, né, cara? Você vê que tem Aham. essa possibilidade, né? Hoje em Então. dia tem esse investimento internacional, assim, vamos chamar, né? Sim, sim, a gente pode fazer isso, né? E se você vai no mercado mais que você vê que está crescendo, que está em andamento, você tem mais chance até, né, disso, né? Então tem que Isso, ficar esperto de mesmo. surfar na onda, né? Aproveitar a onda, né? E, Legal. e o pessoal aí que está iniciando sabe disso já e estão indo para cima, né? Então a gente que tem já um tempinho aí, mesmo que seja épocas diferentes, né, que aconteceu a vida da gente aí em outras circunstâncias, dá para pegar um pouquinho uma fatiazinha aí, né, do negócio. Isso é uma pergunta legal de te fazer. Você tem contato com muito aluno e tal, né? E eu Uhum, também tive já muito, mas tem bastante gente que me segue aí que me conheceu mais recente e tal. E a percepção que eu tenho é que a curva de aprendizado do desenho, principalmente digital, obviamente, né? Ela é uhum. muito mais rápida, né, cara? Sim, sim, isso é Tem verdade. uma molecada até dá um susto na gente, né? Não sei, Sim, eu já sim. fiquei. Eu até contei já essa história, não sei se foi aqui, no Dizendo com o Del Rey, eu acho que foi, que eu tive um aluno de pincel seco, né? Que Uhum. veio fazer aula comigo, acho que eu contei pro Davi. E eu fiquei assustado, assim, porque o cara já tinha feito aula com um bando de russo muito bom, que eu só via falar, assim, Sim, né? sim, sim. E o cara é do sul, uma cidadezinha que é desse tamanho, sabe? E, Aham, e o cara já fez aula com um gringo lá, porque, né, tem a aham. capacidade de falar uma língua comum, o curso Sim. está disponível na internet, cara, é um mundo que, né, a gente só podia ter contato com o desenho da maneira como você descreveu o seu início lá, indo para uma escola específica, indo para um núcleo, e era físico, tinha que andar até lá, né? Isso. Pô, Hoje não, biblioteca, cara, cara. porra, Ficava, coisa... ficava tardes e tardes em biblioteca tentando Exatamente. entender lá os livros e tal. E isso que você falou, total, assim, cara. Pô, eu tive uma aluna, 11 anos na época que ela fez aula comigo aí na Quanta, 11 anos. A menina já estava desenhando, tinha vários adultos na sala e o pessoal ficava impressionado com o desenho dela, cara, que era já assim, um nível muito alto, assim, e ela já Uhum. tinha vindo de outras escolas e tal, então, meu, é impressionante, assim, É, o que esse pessoal cresce e rápido, né? tem muito material, né? Legal, Isso, disponível. exatamente. Bom, isso é, em parte é um dos ideais do canal aqui, né? Ter conteúdo aí de qualidade, gratuito, né? Uhum. Poder ter uma pesquisa, né, acontecendo aqui no canal é um dos meus prioridades aí, né? Ah, isso é bom, cara, porque já democratiza aí mais ainda, né? Exatamente. Muito bom, E cara. Você tá botando sombra aí, você colocou um isso, fundo, né? tá aqui um fundo ali para destacar um pouco mais aí, né? O desenho subir um pouquinho mais. Você vai Eu ia preservar a linha? então, eu fiquei pensando nisso, cara, eu ia pintar por cima dessa linha aqui, Olha né? Eu que fiquei pintura meio, legal que já tá, né? ia ficar ali Mas é que ficou legalzinho, legal o brush que você fez lá também, no né? Então não cabelo. sei se você vai Não querer trocar. sei, não sei. Ficou meio assim, Tá bonito pra é, caramba. híbrido, né? Então. Meio Mas nanquim com por aguada. a gente sempre fica um pouco híbrido às vezes, né? Fica ali, não sei se podia, mas podia ter linha, podia não ter, né? Ainda mais É, no digital que dá pra você tirar e pôr, você né? faz o que você quiser aqui, né? Layers infinitos, né? É, mas sei lá, vamos ver, não sei. Aqui talvez daria até para colocar uma cor por cima, né? Alguma coisa ali, fazer uma camada de cor aí, não sei. É que eu fiquei meio assim, falei, cara, eu vou fazer um negócio mais seguro assim, pra não Não, mas dar tá muito certo. ruim, né? Não, tá bom, tá bom. E aí foi isso, mas daria até para Tá jogar uma mó cor em legal. cima. É legal porque a pessoa vai ver o processo completo aí, foi bem legal. Aham. Sabe o Ah, que eu ia te valeu. falar? Você não quer mostrar Hum. um pouco do 3D, não? Ah, boa. É,
Eu vou, Você mostrar aqui. é legal explicar, né? Que você falou aí do 3D, que você tá no 3D, e já tem uns trampos, né? Uns trampos legais que você tá pondo no Instagram. Vamos fazer um pouco de É, merchan? Acho que é legal, né? sim, boa. Tem o ArtStation do Wilson Júnior Oliveira, né? Eu tô com ele aberto aqui. Tem um, porra, cara, é deslumbrante, né? Inclusive esse trabalho seu do Walter Park Map aqui é coisa linda demais, cara. Oh, valeu, cara. Esse Eu foi um achei, trabalho bem legal de fazer. putz, eu achei deslumbrante, cara. Deslumbrante mesmo. Fiquei olhando o seu processo no Instagram primeiro, depois eu abri o ArtStation e vi que tinha ainda uma pasta específica para o trabalho. Uhum. E o teu Instagram é o Wilson Júnior, né? Wilson Isso, JR. Eu isso. vou colocar tudo aqui na descrição pra galera, né? Pra galera conhecer, tá? Beleza, valeu. Mas meu, eu acho o teu trabalho muito completo, cara. Você tem uma qualidade de pintura excelente, de cor excelente, a estrutura de desenho é deslumbrante, Pô, valeu. é animal, cara. É muito, muito legal mesmo. Valeu. Eu acho Até... que Fala tudo aí, fala aí. que aquilo que eu falei que foi acontecendo, eu acho que foi contribuindo, né, para isso daí, né? Ficar fazendo muito desenho de história em quadrinho, estrutura, aí Uhum. depois, né, pintura, né? Mas é isso aí. E você é um cara fuceiro, né? É um cara que tem um objetivo pessoal de melhorar, né? Dá pra ver É, que tem isso, né? Você tá lá buscando sempre, né? isso. Então não tem como, né? Aí no 3D também, você já vi que tem uma qualidade animal, assim, também. Eu não entendo Ixi. muito de 3D, cara, pra falar a verdade, mas, assim, muito É, é legal de que ver os processos aqui, né? Uhum. É que assim, tem os tipos, né, vou falar um pouquinho disso, tem os É tipos bom. de coisa que você pode usar com 3D, né? Para publicidade, eu vejo que tem que ser um nível, dependendo do que vai ser feito, precisa ser um nível fotográfico. É? Legal. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você vai fazer um produto, né? Então, o cliente quer o produto máximo que Realista ele, ali. máximo realismo que você puder passar, e também com a câmera, né? Ela simula a fotografia, então você pode colocar ali a foto mesmo, a simulação da foto, né? Então Legal, fica legal. tudo muito, muito perfeito. Então, isso é o que dá mais trabalho. Essa parte mais técnica, assim, é uma parte que eu não tenho, assim, eu comecei a estudar, mas, cara, envolve você saber câmera, envolve você saber iluminação, lente de câmera, por exemplo, e várias coisas assim. Então, Mas esse é um conhecimento que você está falando coisas que são conhecidas, né? Por exemplo, lente de câmera e tal. É um conhecimento que, apesar da gente estar usando esses nomes comuns, de uhum. que qualquer um que tem uma câmera consiga fazer, você está falando de recursos específicos dos programas 3D que simulam isso, eu posso falar? Isso, É. exatamente. Legal, legal. Dentro do programa 3D, o programa 3D ele é feito para simular a realidade, a Isso. física da A realidade. física da realidade, legal. Então, por exemplo, se você vai fazer um produto ali, você quer colocar um produto para o seu cliente, aí o que vai acontecer? Você vai ter que criar um ambiente de estúdio. Tá. Então, nesse Estúdio ambiente, virtual ali, né? exatamente. E aí, nesse ambiente de estúdio, você tem que ter uma luz ali, que ela é equivalente à luz do estúdio. Você vai ter a proporção das coisas, é uma proporção do mundo real. Então, se o seu produto tem 15 centímetros de altura, 20, sei lá, você vai ter que fazer o seu modelo virtual em Tá, 3D ter do mesmo relação. tamanho, entendeu? Para quando a luz interferir nele, ter a mesma ter o mesmo efeito do que tem na Efeito vida real. luminoso, sim, É, sim, claro. exatamente. Então tudo é de acordo com a vida real, né? Deixa eu abrir aqui Abre aí. aqui é o Blender, né? Legal. Uhum. Esse programa, eu não comecei aprendendo nele, eu comecei aprendendo no Modo 3D, que chama. Isso, você falou. Uhum. E é um Muito programa. diferente, não? Eu acho que algumas coisas sim, mas eu acho que depois que você aprende um programa 3D, os outros são a mesma coisa, só que Legal, legal. as coisas estão em lugares diferentes. É tipo você usar o Photoshop e usar sei lá, qual um programa, Procreate ou Sei. algum outro. É Algumas isso coisas, mesmo. é a mesma coisa. Entendi. Então, aqui, isso daqui são coisas já prontas, né? Por exemplo, isso, As deixa eu, pedras aí. as pedras tem aqui o espaço, né, o mundo, né, que a gente chama, né, que é essa área aqui.
E aí, isso daqui é um scan, né, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Extras já está tudo lá, tá. Então, aqui, ó, pode falar. eu tenho aqui a área já escaneada, tal. O que eu coloquei aqui eu montei tudo, né, e coloquei esse bonequinho, que esse aqui sim, eu fiz todo. Se você vê no meu Instagram, quem tá vendo o vídeo aí, depois dá uma olhada lá. Isso. É o último, né? Que você postou Isso, aqui, renderizado já, né? exatamente. Então, esse carinha aqui, eu fiz a modelagem dele toda no Blender. Eu não usei ZBrush, que é um programa que é De como se fosse um modelagem. programa de modelagem de massinha, assim, né? Então, eu usei todo esse daqui. E aí, quando você liga aqui Nossa, que legal. Você já consegue ver aí no programa mesmo a qualidade Isso. do render. Ah, Ele interessante. tem uma coisa bacana que é esse poder fazer isso, né? Que é você conseguir ver o render ali, né? Ó, quando tira todas aquelas informações, ó que legal. Você navega como se estivesse dentro de uma cena de um filme ou do game, né? Exatamente, exatamente. E é em tempo real, né? E tal. Então, é bem legal, assim. Esse cenarinho aqui é até de um curso que eu estava fazendo, que foi proporcionado lá pela empresa de game, né? Pela Ah, legal. Wildlife. Então, Ah, bacana, bacana. Você fez lá dentro. então eles, assim, eu já tava, que nem você falou, sou muito fuceiro, né? Então eu já tava, Interessado, curioso, cara. Legal é, demais. então eu fui aprender o modo, aí depois apareceu o Blender, eu falei, cara, vamos aprender Blender. Aí fui aprender o E Blender foi. e fui. E aí, nesse curso teve algumas coisas que eu vi que eu não sabia, né? Então agregou e tal. E o legal daqui é que Que bom. ele tem dois tipos de renderização, né? Que a gente fala motores de renderização. Então ele tem um que chama Cycles e um que chama Eevee. O que eu estou usando aqui, ele chama Eevee, né? Então ele usa a placa de vídeo para fazer esse render aqui e a gente poder ver tudo esse monte de coisa que está acontecendo aqui em tempo real. Então, isso facilita, né, para você fazer, por exemplo, que nem eu estava falando, né, que a gente tem diferentes tipos de uso para o 3D. Então, se você está trabalhando, fazendo um conceito para uma animação, por exemplo, para um fundo ali, para alguma coisa, você consegue fazer tudo isso no Blender, fazendo de maneira simples primeiro, usando as blocagenzinhas que tem, e aí você pode colocar as luzes, colocar a ambientação e ver se funciona. Então você já Ah, tem isso tá. meio em tempo real. Tudo lá já. Aí você pode fazer um render disso e pintar por cima no Photoshop, por exemplo. Cara, é interessante você falar isso, porque eu, como sou super leigo, como eu já vinha falando, eu sempre achei um pouco, vou fazer um termo chulo aqui, mas um coito interrompido um pouco assim, né? O 3D. Você É, faz o modelo, aí demora pra caramba pra renderizar, pelo menos a imagem que eu tenho na mente era isso. Então você não aham, consegue ver muito a qualidade visual da coisa acontecendo. E isso que você está falando do Blender já é outro rolê, né? Porque você está é. modelando e já pode ver como ficou imediatamente, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho assim, uma coisa que me atrapalhava muito no aprendizado do 3D no início, é porque eu estava vendo o 3D como sendo uma coisa que era exclusiva para você fazer imagens fotográficas e fazer imagens super gigantes e fotográficas e fazer o que você quisesse ali dentro, Tá, né? tá. Assim, nesse tipo de coisa para publicidade. Mas o que eu comecei a perceber é que o pessoal de conceito, de games, né, quando comecei a olhar mais isso, eles usam o 3D para ajudar no processo de criação de qualquer coisa, assim. Então, você tem um ambiente, você quer criar um ambiente ali, você pode usar o 3D como base para você desenhar, como se fosse a tua referência, a tua mesa de luz ali. Você pode Tá. desenhar por cima e fazer a tua arte. Eu tenho uma que eu fiz, que é assim, que tá no No Instagram ou no eu ArtStation? acho que tá no ArtStation, se eu não me engano. Se você quiser compartilhar aí. Cara, eu não vou conseguir compartilhar, mas Mas fica a dica pra galera ir ver, porque isso, senão beleza.
porque eu tô Que é na assim, outra tela. Peraí, vou tentar entrar com outro usuário aqui para ver se dá certo. Só um segundinho. Mas se vai falando enquanto isso. então, e aí, o que que acontece? Eu já tinha visto isso, o pessoal usar isso há muitos anos atrás na história em quadrinho, que o pessoal estava usando aquele programa SketchUp, que era Isso. do Google, para Uhum, fazer algumas coisas e tal, né? E ele era um uhum. programa que tinha mais linha e essas coisas. Mas aí, com essa facilidade que a gente tem no Blender e alguns outros programas também de 3D tem isso, né? E essa possibilidade de poder pintar por cima, né, e tudo mais, você consegue adiantar muito do processo. Então, aqui nesse caso, tem um monte de textura, né, e tal. Mas, cara, se eu fizesse isso daqui sem a textura, toda essa textura aqui, e jogasse isso para pintar por cima no Photoshop, já ia ter metade do trabalho já Já resolvido, feito. Legal. entendeu? Então usa os blocos gerais até das pedras e tal, que são meio que pelo que eu entendi que você falou, é uma biblioteca já própria e tal, Isso. como base para você pintar, depois fazer uma pintura digital, um concept, né? Exatamente. Legal, Então, legal. o que dá para fazer também é, por exemplo, à medida que você vai modelando coisas novas, tal, você vai criando uma biblioteca sua também de coisas. Então, você adianta também o trabalho, né? Não quer dizer que você não está fazendo um trabalho artístico, né? Você já fez ali, já modelou, já Sim, resolveu. sim. Claro, Provavelmente isso. claro, claro. Tem todo. é, na verdade, é que a gente está particionando o processo artístico em vários programas, em várias. Mas não deixa de ser artístico, né? É a mesma coisa. Exatamente. E aí, ó, por exemplo, aqui eu tenho um outro tipo de visualização, ó, tá vendo? Já não tem Ah, tanto sim. aquele monte de luz e tal. Se eu pegar isso daqui e jogar lá no Photoshop, também eu Uhum. consigo fazer um monte de coisa. E a facilidade maior que eu vejo é de você poder adiantar o seu trabalho e rotacionar, por exemplo, você quer uma outra cena, alguém te pede lá, mas será que não ficaria mais interessante se Ah, fosse entendi. assim? Aí você gira, né, e não precisa ter que redesenhar tudo, né? Então, por exemplo, eu quero uma outra mais épica, mais de baixo para cima, tal. Aí você coloca aqui, né, já faz Bem aqui a legal, ó. cena aqui Ah, e legal e demais. já Sim. resolve, entendeu? Então, isso que você falou no início do papo do 3D, eu entendo, porque eu também pensava assim que era uma coisa muito, Uhum. não, cara, tá, é muito roubalheira, eu tenho que desenhar, ou é uma coisa que não é aquele lance Não, gostoso do desenho. mas nem é só isso, nem é isso. Na verdade, o Aham. que eu penso é que talvez seja um processo muito complexo para chegar num Ah, entendi, desenho, né? entendi, entendi. Mas assim, se você que está dentro do 3D e essa quantidade enorme de profissionais que trabalham com 3D, já provavelmente trabalham com 3D com a mentalidade de que é o RAF, é o esboço mesmo, Sim, sim. né, a fase inicial da arte, então tudo bem. É só que assim, a meu ver, como leigo, parece que você vou dirigir um avião, né? E depois eu entro na minha bicicleta aqui para Sim, sim, finalizar, entendeu? sim. Não, eu entendi, é isso mesmo, assim, é que, assim, como eu sei que o aprendizado disso daqui, a curva de aprendizado, ela não é tão simples mesmo, né? Isso é legal você Ela falar. ela ela Uhum. demora, assim, não é uma coisa que você, fala assim: "Ah, tá, eu vou aprender 3D e aprende, Amanhã. amanhã". Não é, cara, demora. Mas depende do que você quer fazer. Se você utilizar o 3D para fazer essa base, né, que a gente está falando, para você depois pintar em cima, Uhum. você não vai entrar dentro dessa área que foi onde eu tentei começar, que é a mais difícil mesmo, que eu Da acho, né. iluminação e tal, né? Uhum. Entendeu? De fazer uma modelagem muito precisa e tudo mais. Porque, cara, se você pegar um monte de bloco desse e amontoar tudo, você faz uma ideia de uma pedra também, Exato. entendeu? Uhum. Uhum. Aí a gente conta com a imaginação aí e faz, né, resolve. Exatamente. Eu acho que se você for mais para esse lado, E né, depende, e acho que também depende do foco também no trabalho, né? Às exato. vezes você vai trabalhar com uma coisa mais conceitual, não tem necessidade nenhuma de você entender iluminação Sim, técnica do 3D, né? sim, exatamente. Então eu acho que é mais por aí, assim. Então, eu acho que acaba facilitando a vida, né,
do artista se ele Poder souber para aproveitar onde vai. essa ferramenta, legal. É, Deixa eu compartilhar então a tela rapidinho, vamos ver vai se dá. lá. Eu preciso parar a minha aqui, né? Não sei, vamos ver. É a primeira vez que eu faço duas telas aqui. Espero que seja possível de uma forma legal. Aqui, ó, ArtStation seu. Você quer me falar qual que é o lugar? Dá para você ver aí? Esse último da direita, da parte de cima ali. Esse aqui. Isso. Isso, eu vi, eu tava olhando agora, cara. É. Legal você falar. Então, E ó, aqui, apesar de ter o esboço foi feito em cima desse 3D aqui? isso, exatamente. Olha que legal. Então, já Então, fica já. Olha, eu falei para você aqui, ó. Agora também tem que tirar. Exatamente. Então você fez um esboço 3D, vamos chamar assim. isso, Inclusive o carro é o mesmo duas vezes, né? Ali só para isso, blocar, exatamente. né? É. Muito O bom. E aí prédio lá depois você. atrás é só caixinha. Uhum, Aí muito depois eu bom. desenhei por cima e coloquei mais informação. Então, cara, isso foi um teste, né, para ver como é que saía e tal. Mas dá para fazer muito mais, né, assim, do que Muito bom, muito bom. do que E isso, você vê né? vantagem, então. Isso aqui é vantagem mesmo você fazer por Então, causa da aí blocagem, por causa da perspectiva. Qual eu que é acho o que mais sentido, por assim? conta da perspectiva e da velocidade do trabalho. Ah, legal, tá bom. Entendeu? Entendi. Te dá mais velocidade de trabalho, porque você não vai ficar. Tudo bem, aí no caso, eu modelei toda essa casinha, o carro, eu já tinha eles modelados, que eu modelei lá na época do Modo. Então eu já Uhum, tinha eles todos modelados. Mas, assim, se você fizer de uma maneira mais simples até o modelo, também dá para. Você adianta muito o seu trabalho. Entendeu? Esse carro não precisava ter esse monte de detalhe que é o que tem lá no meu modelo, né? Ele podia uhum. ser só uma blocagem simples. E aí eu desenho por Entendi, cima. entendi. Mas às vezes se você tem um modelinho, dá para você pegar e usar, né? E aqui nem você fez os Isso, dois, né? Aqui, exato. Se você já legal. tem o modelo, muito mais fácil. E aí o que acontece? Imagina que você está numa produção e aí você precisa mostrar ali como é que fazer um look and feel de como vai ser o negócio ali, e de dia, de noite, em outro ângulo, de cima. Cara, se Uhum, você pega o 3D, você já tem isso e é só você movimentar aquilo e pintar por cima, entendeu? Você ganha muito na bom. produção, né? Se você tiver a iluminação ali, souber mexer com a iluminação e tal, você ganha mais tempo ainda, porque Exatamente. pelo menos uma iluminação geral você já vai ter ali e vai dar para resolver. Então, assim, eu acho que no geral o tempo de execução da coisa você Diminui. acaba ganhando tempo, Você né? ganha tempo, tá? Pode ser isso, claro, né? Se você tiver uma proficiência na ferramenta, Claro. né? Agora, isso vai Mas ganhando aí, com o tempo também, né? mas aí você faz como? Essa imagem que a gente está vendo aqui, você jogou para dentro do Photoshop, né? Eu copiei a própria tela. Você vê, eu nem fiz render nem nada. Eu só fiz Deu um printzinho, um jogou print aqui e e, usou. e Legal. usei. Muito bom. Cara, ficou linda, a iluminação tá muito legal. Valeu. Vou aproveitar que nós estamos aqui, vou mostrar um pouco mais aqui. Tem algum específico que você quer mostrar? Ó, aqui esse aqui é o Ah, que eu estava esse. elogiando, né? Esse aqui é o que Ah, eu estava tá. elogiando. Ah, tá. Não, só Esse é para legal que mostrar. esse daí Olha que foi. legal, gente. E aí tem o desenho aqui no final. Tem, né? Ó, Tem. olha o Isso. desenho, que legal, né? Esse desenho construidinho, direitinho, né? Isso. Esse você fez no braço, né, ou não? Esse eu fiz. Eu Assim, acho eu que pela fiz, eu fiz em complexidade para conjunto modelar é com. muito difícil, né? Então, eu fiz em conjunto com um estúdio, né? Ah, legal. E Uhum, aí ele precisava dessa parte artística, né? E o que, que ele tinha só aí? Ele só tinha essa base que está nessa perspectiva. Mas não tinha nada, era só uhum. a basezinha ali. E todos os desenhos eu fiz na mão mesmo, né? Eu usei ali só a base dele e fui desenhando, mas Foi desenhando. não tinha nada desses cadeira, não tinha nada disso, só tinha o chão e a escadinha, Ah, tá. Então, entendeu? a criação de todas as construções aqui, né? Arquitetônicas e Isso, tal. exato, exato. E aí, Perspectiva e tal. e Muito isso bom. daí ficou como um mapa lá do parque, isso daí tem lá no parque. Legal demais. E aí, essa pintura é sua também. Isso, tudo. Aí o resto é tudo o Pô, que desenho, a trampo, hein, pintura, cara? tudo. Esse demorou. Esse demorou e deu muito trabalho. E a imagem, ela é muito grande, cara. Essa imagem aí, ela é grande.
Gigantesco o negócio. porque precisava Tem ficar resolução, no... né? Então, quando você amplia, ela vem, é muito grande, assim. E aí, a máquina chorou para fazer isso daí, cara, porque Imagino, imagino. foi bem difícil. Demorei um tempinho para conseguir terminar tudo, Muito lindo, cara. mas foi muito bom. Quer E mostrar outro? tem um outro mapa desse, só que eu não posso colocar aí porque o parque ainda Não, tudo bem, tudo não bem. tá Já é resolvido. suficiente. Vamos mostrar o que tem no teu Agora, portfólio aqui mesmo. de 3D, tem esse do lado daquele bonequinho amarelo ali, lá para Esse direita. aqui. Isso, do lado Esse. desse tem Do isso. Akira? Isso, esse do Akira, também eu usei o 3D, tava testando aí, e eu participei de um concurso e resolvi fazer Ah, legal em 3D. demais. Olha lá. Você fez no Entendeu? 3D. Olha Isso, que bacana aqui, todas as formas separadas em cores, né? isso. Olha E que aí, legal. aí eu posso escolher ângulo, né, e tal. Se eu quiser pegar, rever isso daí e fazer um outro ângulo, brincar de outro jeito com isso, dá. E o legal é que eu coloquei um monte de informação visual depois, né, por cima do 3D, né. Você vê que foi um 3D bem cru que eu fiz, assim, em termos de textura, né. Esse é o render, né. Esse é o Então, render. Ah, mas o render já é bem render legal não, também. desculpa, é a tela. Desculpa, não é o render, é a tela. É um print da tela. Da tela mesmo, tá? Isso. Uhum. Então, eu peguei depois no Photoshop e fui colocando, por exemplo, textura de metal, a parte do gelo ali, fui colocando ali por cima, né? Então, Muito tudo bom. isso eu fui desenhando por cima. Mas nessa questão, você consegue fazer. Eu demorei até para fazer esse negócio do Akira, né? Essa Uhum. cápsula aí, mas depois o resultado ajudou muito, assim, no final, né? Foi bem legal, assim, pelo realismo e iluminação. É justo. Ele ajuda você com a iluminação, né? Isso, Isso é isso. um rolê legal. Esse aqui é muito bonito, né? Isso aqui já é pintura do Aí já zero, né? é isso, do zero mesmo, não tem Muito nada louco. de. Essas baleias voando, cara. É muito bom. Valeu. E Muito uma coisa legal. que me impressionou muito foi o trabalho do Mielgo, né? Ah, nem É, fala, né? É uma referência de hoje, né? Muito é, forte. Na e verdade, me, acho, na verdade, ele tem uma animação, né, cara? Que é aquela que ele joga o negócio pra cima e aí fica gigante e amassa ele, né? Uma isso, bola. isso. E essa estética aqui, é verdade, eu tava tentando lembrar, cara. É a É, estética, é verdade, é a isso influência do daí Miel. foi uma coisa que me chamou muita atenção, o trabalho dele. Isso aqui tem um E vídeo? é um vídeo do Ah, de processo. processo, que legal. É, Então, é imperdível aqui o ArtStation do Wilson. Tem muita coisa legal pra gente conhecer aqui, né? Ó, pô, demais, hein, cara? valeu. E aí você vê que aí já é eu estava com um pensamento num processo completamente diferente, vendo o trabalho desses caras, né? Do Mielgo, do Patrick O'Keefe, do Neil Ross. Ah, Neil Ross é legal. um cara que eu já acompanho há muito tempo e o trabalho dele já tem, assim, uma composição muito boa, né? E aí eu comecei a testar, falei assim, vamos testar aí, quero ver o que rola, né? E aí eu peguei uma foto, mas eu Uhum. distorci a perspectiva, né, dessa foto. A foto Para não poder é, construir essa estética é mais dinâmica, assim, né? isso. Mais expressiva, né? Uhum. E isso é daqui de Itanhaém, né? Que inclusive até as nossas conversas A pelo gente acabou metrô nem aí, falando, né, cara? A gente é, nem acabou nem falando. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Se você quer mostrar mais alguma coisa? acho que é isso, cara. O desenho deixa eu ver aqui, o Photoshop, acho que eu vou deixar assim mesmo, cara. Eu não vou... Não, não, tudo bem. Mas quer dizer, aqui do meu compartilhamento você vai mostrar mais alguma Ah, não. coisa? Tem as duas, a segunda e a terceira imagem são daqui de Itanhaém. Não, a primeira, a segunda e a terceira imagem são daqui de Itanhaém, que Legal eu demais. fiz a Ah, tá. respeito. Você ia falar, né? Então tá bom. Vou É, deixar para ilustrar isso. Vamos falar. Legal, inclusive legal. a minha mudança para Itanhaém, né, que eu morava em São Paulo, foi de conversas que eu tive com o Del Rey no metrô, né? Você lembra dessas conversas? A gente indo embora Aquele velho chato reclamando da cidade, não aguento mais São Paulo, né? isso. E você falou, acho que na época você estava mudando ou já tinha mudado, né? Não lembro. Acho que já estava aqui já. Acho que Uhum. já tinha mudado, né? E aquelas coisas você vê como é que influencia, né, cara, as conversas, né? Aquilo que você tinha conversado comigo sobre estar num lugar ali mais tranquilo, tal,
né, por conta até depois de filhos, né, e tudo mais. Isso eu fiquei pensando, ficou na minha cabeça aquilo, martelando, martelando, martelando. Demorou para eu mudar para cá 3 anos, assim, até a gente encontrar, né, a casa e tal. Mas foi uma Uhum. coisa que depois daquilo ficou muito na minha cabeça. E aí acabou que eu mudei definitivamente mesmo. Olha aí, E ó, eu sou um real influencer, então. me Né? Agora influenciou sim. youtuber, agora eu sou um youtuber e um influencer também. Mas foi bom, cara, foi legal. Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, foi ter mudado para Itaém. E Cara, aí mas, essa mas, é, mas é pode muito falar, pode legal. falar. Não, muito legal você compartilhar isso que você está dizendo, porque outras pessoas já vieram falar comigo. O Alex Coy também veio falar Sim, sim. comigo. Tem outras pessoas interessadas em mudar um pouco o lugar onde mora, porque não tem mais necessidade de ficar essa dependência, né, de São Paulo, né, cara? Sim, sim. A gente tá tudo pendurado pela internet, tranquilo, entendeu? Exato. E você tá em Itanhaém, então, né, agora? Isso, tô em Legal, Itanhaém. E tá aí bom. essa vista aí é mais ou menos Ah, do legal, final da do final da litoral. rua, final da rua de onde eu moro. Aí dá nesse Olha que lugar aí. legal. Aí, É gente, tá muito vendo? Não legal. é inspirador, Wilson? Ah, tá louco, muito bom, cara. Tem muita coisa para fazer aqui ainda de pintura daqui a respeito de Itanhaém que eu quero fazer, que acabou pelo tempo, assim, não tá dando muito tempo, mas agora eu vou fazer, vou pegar umas aí e vou mandar bala. Mas assim, o interessante dessas imagens aí é que eu Uhum, estava tentando simplificar mais, legal. né, Uhum. apesar de não parecer simples, mas eu estava tentando simplificar mais até os pincéis e tal. Bom, mas Então, acho que é a maneira de blocar, né? Eu entendi o que você isso, quis exato, dizer. Uhum, uhum. simplificar essa blocagem, né? E distorcer um pouco mais a perspectiva, né? Então, Essa palmeira que parece ser feita com a borracha, né? Assim. isso. E aquele arbusto ali em cima da sua assinatura ali, que é tudo quadradinho, né, cara? Muito legal. É. Então, pensar no detalhe para ser visto na distância, né? Alguma coisa assim. Muito bom, cara. Wilson, muito legal. É Eu vou, isso, eu mano. vou, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e a gente já Beleza. vai encerrando. Eu vou perguntar mais uns negocinhos para você rapidinho, Opa, que é tranquilo. o. Como é que fala? É o que a gente sempre faz aí como um ritual, vai, vamos falar assim. Eu queria saber o que é a sua opinião sobre a arte, assim, né? É, eu, eu sei, e eu não sei se você concorda, que a gente tem uma opinião sobre o desenho muito particular, essas pessoas que desenham desde pequeno e que tentam edificar a carreira em volta do desenho, Uhum, e que não necessariamente tem um pensamento sobre a arte que é esse consagrado popular, né? É uhum, uma ideia muito pessoal da arte, né? uhum. E, enfim, essa ideia da arte que eu quero saber de você e que eu gosto de perguntar para a galera, o que é arte para você, né? E qual a importância dela e saber se você se considera um artista e considera o que você faz arte, né? Ó, para mim, assim, a arte, para mim, ela é uma parte que ela acabou ficando parte de mim mesmo, assim, do que eu vou vivendo, e tal. Então, toda vez assim que eu tô por exemplo, eu ter feito ali a pintura de Itanhaém ali, cara, é porque eu já observei com esse olho mais artístico, tal, né? Agora, a arte ela acabou fazendo parte muito assim dentro da minha vida porque me ajudou em várias épocas difíceis, né? Várias épocas Aham, difíceis, legal. assim, aonde, por exemplo, a família, minha mãe, quando a separou, sabe, a família ter sido desfeita, então eu me Uhum, apeguei muito nisso, né? Eu fui para essa escola lá do Carlos de Campos, eu vi que era um meio de vida, um meio de trabalho e tal, uhum. e eu comecei a levar isso para mim, assim, né? Mas eu acho que a arte ela funciona como um meio de comunicação. Todos os lugares que eu já passei que usavam a arte, que exploravam a arte, vamos dizer assim, a arte era explorada para mostrar alguma coisa, para comunicar alguma coisa. E eu acho que ela é uma linguagem muito poderosa, que muitas vezes a gente que faz a arte não
tem noção Não tem noção. Uhum. Isso é do, bom do, você falar, também acho. do poder que tem a comunicação através da arte, né? Exatamente. E aí tem várias vertentes, né, de comunicação pela arte, né? E aí tem o que é chamado, o que é essa arte que vai falar a respeito de venda de um produto, onde o pessoal fala que tem a arte ali, tem a Sim. arte que vai comunicar histórias, que é através de uma animação ou de um filme, né, que vai falar de sentimento e tal. Tem a arte que vai usar desse mesmo recurso, só que vai vender coisa, né? Então, assim, eu depois que eu trabalhei com um pouquinho com publicidade, eu nem trabalhei tanto assim, tão a fundo assim com publicidade, eu questiono muito assim tudo que eu vejo de publicidade, eu questiono muito, assim, é até chato aqui em casa, porque eu Por quê? falo, cara, porque eu acho que é usar de um meio de comunicação, tudo bem, uma maneira de você ganhar dinheiro e tal, mas é uma coisa muito, é, muito falso, assim, não tem nada Você de, tem razão, você tem razão. não é uma coisa real. Então, por exemplo, quando você vê, é, assim, eu quero trabalhar com isso, não entendam mal, mas Não, 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 mas eu acho que, cara, é muito saudável a gente ter essa visão crítica, né? é, Não é porque você trabalha com uma coisa que pode fazer mal, né? Por exemplo, um fabricante de faca pode eventualmente estar contribuindo com a morte de alguém, sim, 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 é, né? Um fabricante de arma, né? sim, sim. Mas a publicidade tem esse lado vil, a gente não pode Sim, negar, sim. né? Uhum. E eu acho assim que é uma maneira de você, por exemplo, de você mostrar para uma pessoa uma coisa que é bonita através da arte, Manipular, né? mas manipular uma coisa que quando a pessoa vai ver o negócio lá não é aquilo, na real, Exatamente, exatamente. entendeu? Então, isso é uma coisa que eu comecei a ficar muito Preocupado com o seu trabalho, né? com Sim, isso, sim, sim, porque eu sim. tô mostrando uma coisa que quando a pessoa vai pegar lá não é aquilo, cara. Eu tô contribuindo com a mentira, né? Sim, Exatamente. sim, sim, sim. Mas tem as outras vertentes de arte que você pode mostrar coisas bonitas que vai mexer ali com a Uhum. pessoa, que vai mexer ali com um sentimento, que vai trazer alguma informação que está lá dentro da cabeça dela lá atrás, que pode trazer muito benefício também. Então, eu acho que a arte ela tem esse negócio da comunicação muito forte, muito Muito poderosa. forte. Uhum, É, sim, sim. que, E transcende, que né? E transcende o tempo também, né? sim, sim, não tem Aquelas essa artes que a gente de olha no artes do passado e fala, meu Deus, né? sim, Que, sim. que, que império foi esse, né? Que lugar foi esse? Ou até artes rupestres, você fala, nossa, o que eles estavam pensando, né? E aí Exatamente. transcende o tempo mesmo, é uma maneira de transcender a nossa existência ali mundana, né? É. E é uma coisa que nem eu falei, é meio terapêutico também, né? A Porque prática, né? é Sim, a sem dúvida. prática, isso, praticar, porque você está ali em contato com você mesmo o tempo todo, você está se desafiando o tempo todo, pelo Uhum, menos para uhum. mim, assim, né? Porque eu, Também eu vejo gosto assim. Uhum. eu gosto de, por exemplo, eu não fico só numa técnica. Se você olhar ali no meu trabalho, até no Insta, acho que dá para ver mais, Sim, você vê várias coisas diferentes, assim, porque eu fico fuçando mesmo. Então, isso é um desafio também, né? Então, você legal. vê que você consegue criar alguma coisa usando uma maneira diferente de utilizar a arte, por exemplo, é legal. E, e é isso, assim, eu acho que todo artista, inclusive quem está começando, se alguém que vai ver esse vídeo está começando aí, está vendo tanto recurso que tem hoje com arte, para ficar esperto e entender que a arte é poderosa, que o seu trabalho É poderoso. é poderoso. Não se menospreze. Exatamente. Não aceite pouco, né? Exatamente. Porque esse mundo visível todo que a gente vê, esse mundo humano visível, ele é todo construído através de nós, É, artistas, né? exato. E mesmo que você tenha que se submeter uma empresa que vai te dar um salário que talvez não é o que você queira no momento e tal, mesmo com isso, tenha sempre no seu pensamento que o que você está fazendo é importante e que é uma coisa que é poderosa, assim, que é forte. Senão, Exatamente. a empresa não estaria usando você. Procure É. exatamente a consciência, né, de que Isso, você tenha não consciência. só é importante
você é importantíssimo, né? Sem eles não Isso, têm condição de passar a informação que eles querem, vender o peixe do jeito que eles querem, né? A gente isso, está nesse lugar de ser os fabricantes de imagens dos produtos, né? exatamente. E toda a Exatamente. tua bagagem que você tem ali, por exemplo, principalmente quando você vai contar uma história ali, você está lendo o texto de alguém, ou você precisa passar isso para o papel ali, de alguma maneira, toda a tua bagagem de não só de informação ou formação que você tem de desenho, mas também a tua bagagem emocional também vai ali. Vai também. E por isso que é um negócio que é forte, assim, te consome ali de uma certa maneira. Então, presta atenção nisso, né? As Exatamente. pessoas têm que prestar atenção O nisso que você para falou arte. o que você falou é muito importante, cara, que é essa coisa assim, de além de você empenhar o tempo, você empenha um desgaste emocional, né, cara? Sim, Um sim. envolvimento com as peças, né? Um envolvimento. É, é. Verdade mesmo, verdade mesmo. Depende do que você, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, né, que nem eu falei, que é para uma indústria e tal, de alguma maneira você coloca ali alguma coisa sua. Então, tem que tomar cuidado para também não ser afetado pela arte de uma maneira negativa, por conta do que vem, assim, de uma crítica, de sei lá, qualquer coisa que vem em É, cima disso. fragilidade, né? É, é, Tem fecha o corpo para as críticas um pouco, né? é, Tem uma frase antiga que eu vi que acho que talvez encaixa bem nisso aí, que você não é tão ruim quanto as pessoas que não gostam de você falam e nem tão bom quanto as pessoas que te adoram falam, né? Você tá ali no meio termo. é, Se você tiver nesse ponto de equilíbrio, eu acho que funciona muito para arte, né? Porque se a gente for ouvir sempre a nossa mãe falando que os nossos desenhos estão bons, a gente nunca vai aceitar a crítica de um mestre, né? Que vai virar e sim, falar, sim, olha, você tem que melhorar muito, tem muita coisa para você sim, aprender. Ah, e vai voltar mimadinho para casa, triste, entendeu? E uhum, na verdade não, né? Na verdade, o seu lugar de prática é um equilíbrio entre aquilo que você faz de péssimo e aquilo que você faz de ótimo, né? sim, Tem sim, que estar lá. é, E às vezes acho que até a ideia do julgamento, né? Não se julgue, né, cara? Faça, faça. é melhor, é melhor. É, Eu sei que vem, né, assim, como eu tenho contato com muito aluno, né, sempre tem essas questões, você vê essas questões, assim, na tá cabeça da lá, tá nas galera, né, pessoas, é verdade. mas às vezes a pessoa não vê que ela tá evoluindo e tal, né, que tá indo, né, precisa Uhum. dessa crítica, e você tem que ser um pouco crítico com você mesmo também, mas também não, que nem você falou, não se julgar a ponto de Porque não você fica na evoluir. deprê, né? É, é, Não quer, não sai do lugar, né, é, cara? Tem que por tomar isso cuidado que, por também. isso que eu acho que a arte ela tá envolvida, assim, acaba fazendo muita parte da pessoa. Então, É difícil desassociar a vida e a arte, né? exato, Uhum. um pouco, acaba sendo um pouco difícil, ainda mais depois, dependendo da caminhada de cada um, né? Se você tá muito tempo, Isso. né? Aí Que nem acaba você. algum, Que é, nem você. É nítido quer dizer, para mim é muito nítido que você, o Cariello, assim, são pessoas que vivem essa arte de uma forma intensa, né? uhum, E aí, essa coisa da curiosidade, tá sempre sim, sim, se renovando e tal, acaba dando clara a noção de que, meu, é um empenho, né? É um empenho, né, cara? é todo É um dia, né? trampo, né, É um velho? negócio diário. Então, por isso que eu acho que tem. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Porque tem acaba fazendo parte, pela minha ótica, por exemplo, né? Acaba fazendo parte. Então, é uma coisa bem significativa, assim, para cada um. Tem que pensar direitinho, não se abalar muito e dar continuidade. Porque, que nem eu falei, né? Cara, é uma pena de ter tanta gente que eu vi que tinha um trabalho tão absurdo assim, que bom, né, que estava assim, vindo muito bem, e não sei, alguma coisa ali acabou encerrando, né, isso, né, então toma cuidado, talvez É, pode é, ter sido alguma coisa dessa, né, é. alguma coisa relacionada ao Algum emocional, percalço, tal. né? Uma relação com a prática ali que é muito particular É, e que não estabeleceu uma raiz forte ali que a pessoa conseguiu insistir, né? exato, Mano, eu ia até te perguntar mais uma coisa no final, que era justamente uma mensagem para os jovens, mas que você foi poético aí.
Trouxe já toda a mensagem já no bolso. É isso, é isso. Velho, eu só tenho a te agradecer. Foi muito legal a conversa, muito legal ver suas artes assim de perto, entender como Pô, você valeu. pensa. Eu que agradeço aí. Se de repente mais pra frente eu poderia fazer talvez até um vídeo de você mostrando cada etapa do 3D, Sim, sim, talvez, sim. especificamente, entendeu? Pode ser também, tranquilo. A gente pode bolar umas outras coisas. E aí, eu vou editar tudo isso aqui, te falo a data certinho, né? Uhum. E a gente compartilha com a galera aí. Valeu, Beleza, Luciano. beleza. Valeu. Cara, Valeu. beijão. Brigadão aí pela Também. honra aí de Não, participar, eu que agradeço, foi muito pelo bom esse papo. apoio. E tudo de bom pra você aí, mano. Valeu, cara, pra você também. Até Tchau, mais. tchau.